Fala galera, beleza? Pra você que nos assiste, estamos começando mais um Variação Tática. Eu sou o Dudu. Eu sou o Adrian. Eu sou o Saulo e hoje a gente está aqui com mais um convidado muito especial, o Vacaria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Claudir Maciel da Silva e também conhecido aí na região no futebol e também pelo trabalho aí, que sou lá da capital, lá, Vacaria, lá, né? Então tá, vamos lá, vamos começar então com os nossos patrocinadores. Começando sempre com o Planeta dos Times, que fortalece a gente aí no nosso cenário. Quem quiser comprar sua blusa de time, chama lá, tem o Instagram deles, tem o cupom Variação Tática, que eles vão te dar aqueles 10% de desconto. Quem quiser ir na loja deles, eles têm no Camelódromo e também tem ali no Ponto Útil na Moreira César, tá? Hoje a gente está com duas camisas que nossos convidados nos deram, né? A gente vai adaptando aí, mas o resto é deles. Chama lá que sempre vai ter uma camiseta da hora. Fora as que a gente tá usando, né? Fora as que a gente usa Direto, nos né? programas, né? E segundamente, vamos com o Dudu, né? De Motel e Barbearia. Quem quer ficar na régua aí, chama o homem que sai no talento. Tem aquele cupomzinho também. Essa semana veio o Andrew aí. Um abraço pro Andrew. Salve, Andrew. Ganhou o sorteio aí e é nosso espectador assíduo, né? Tá sempre conosco. E por último, pra fechar, né? Não dá pra esquecer do Pizza do Barra, melhor pizza da cidade. Já chegou fortalecendo a gente aí hoje. Quentinha aí, pronta pra... Na hora já. Já era, né? Vai durar muito. Não vai durar muito, já vamos abrir aí, vamos detonar. Quem quiser pedir lá, no início da Marechal Floriano, é delivery e takeaway. Tem no Instagram deles lá, tem um linkzinho, só clicar, escolhe o teu sabor. Eles estão com um combo super especial agora pro mês das mães aí em maio. R$ 119,90 tu leva duas pizzas grandes, de 12 pedaços cada uma, 24 pedaços. É muito barato e é melhor da cidade, né? Pede lá que tamo junto. Acho que vamos começar então. Claudir, Vacaria aí se apresentou. Agora conta um pouco pra nós como é que foi o início da tua trajetória no esporte. Nasceu em Vacaria ali, começou aonde? Como é que foi? Pois então, né, cara? Futebol, tu sabe como é que o cara já começa a jogar bola na barriga, né? Porque a barriga da mãe já é o primeiro sinal do chute, né? Eu já dizia a mãe, né? Esse aí vivia batendo, chutando minha barriga. Isso, e a minha mãe disse, esse aí não vai ter pra onde ir, né? E eu já não era muito chegado em trabalhar, então fomos direto, né? Mais valeragem, né? Não, é bom, mas Já é bacana. foi direto, pulou as etapas já. Isso, não, a gente brinca, né? Mas eu dei uma ralada um pouquinho antes ali, né? Trabalhei lá com meu pai tinha que eu nasci em Vacaria, acabei morando um período em Bom Jesus também, que a família toda é de lá, né? Depois a gente retornou pra Vacaria por opção do meu pai. E ele tinha um restaurante lá com um hotel junto lá, então eu era o garçom, né, cara? Então, essa parte até se alguém precisar de um garçom aí pra quebrar um galho aí, tô aí na área, né? Tá disponível aí, né? É, sempre um extra, né? Claro. E daí jogava nos campinhos lá, daí um amigo que eu fiz lá em Vacaria, disse, cara, tem uma escolinha lá assim, assado lá, que é do Cristal. O que é o Cristal? Saulo aqui que participou comigo já, a gente já jogou junto, a gente jogou no Diamantino, né? Sim. No Diamantino e no Confiança, né? Sim. É como se o Confiança tivesse uma escolinha lá. Ah, um time sim. de várzea com escolinha. Sim. E daí a gente foi pra lá. Começou lá, jogar bola lá e disputava o campeonato regional, né? Sim. Que era, hoje é sub-15, sub-20, sub-17, né? Eu que sou um pouquinho mais velho, era dente de leite, juvenil, infantil, né? Então, mas vem a ser hoje o sub-15, né? Sim. E era regional, um serrano, digamos assim? Isso, era toda a região da Serra aqui. Sim, entendi. Então, daí a gente entrou no campeonato, fez um bom campeonato ali. A gente jogava aqui com Juventude, Caxias, Veranópolis, todo o time. Na verdade, o único desconhecido era nós, né? O restante Sim. era tudo base de time profissional mesmo, né? Sim. Apesar de que lá em Vacaria tem o Glória que não participava, né, desses campeonatos. Sim. Ele tinha só uma escolinha mais privada. E a gente fez um bom campeonato, sabe? A gente chegou na final, acabou perdendo a final pro Juventude, tudo, Sim. né? Uhum. E nesse Que ano é decorrer... isso? Mais ou menos? Cara, se eu não me engano, sub-15 eu tinha 96, né? Que eu sou de 96. 81. Então, acredito que talvez A nem gente de não era nem vocês nascido, não ele tinha era nascido, nascido, Já né? tava já comprando aí. Pois é. Eu sou 94. E daí a gente fez um campeonato bacana, né? E desse time aí surgiu umas promessas, né? Sim. Surgiu o Kleber, o Rodrigo Bocão, que era zagueiro, o Marcelo, que é nosso goleiro, que já é falecido.
e o Roberto, que era meu companheiro. E eu, então, naquele momento, eu era 9. Eu era o centroavante. Jogava mais pra frente. Isso, eu era o cara que tentava fazer gol, né? Sim. E acabava fazendo. E daí, o pessoal do Juventude sempre tá de olho aí, pessoal. A Juventude Caxias, sim, né? Imagina, né? Aqui o pessoal gosta de pegar, tipo... Na região. Isso. Fazer um scout, digamos, pela região. Isso, eles têm... Isso, eles pegam, né, toda a região. Sim. E normalmente os caras vêm de fora pra fazer teste e fazer aqueles peneirões, né? Sim. Ou eles visualizam alguém, né? Que a gente jogava no Ju também direto, a gente pegava a gurizada de Lajado. É bem isso aí, desde sempre. E daí o que não vem por peneirão, eles vão atrás, esse cara aí vamos trazer pra fazer uma experiência, né? Sim. E aí desse time que eu te falei, saiu eu e o Kleber e o Roberto, a gente veio fazer teste aqui. Sim. O Rodrigo, nosso zagueiro, e o goleiro foram pra Joinville. Entende? Daí eu vim, e aí nesse teste, na verdade, na primeira tentativa veio só eu e o Roberto. Sim. Aí foi no primeiro teste. A Joinville ali dá quantas horas de Vacaria? Bem pertinho dá também, né? em torno de umas 6 horas. Não é tão perto. Achei que era mais perto. É próximo a Jaraguá lá. Isso. Achei que era um pouquinho mais Só que perto. como tu vai lá por cima, lá, né, já se torna um pouquinho mais... É 2 horas a menos que aqui. Sim. Então, em torno de mais 6 horas, acredito. E daí eu vim ali, a gente fez teste, tudo, o Roberto e eu ficamos. Só que o Roberto, por algum motivo, optou por voltar. Sim. Talvez. Às vezes não por causa aguentou Isso, a família. né? Tipo, longe de todo mundo. Isso, eu não sei te responder o motivo real, né? Ele, cara, ele era muito bom, ele era meu companheiro de ataque, a gente se conhecia assim, sem se olhar. Ele era mais bom e tu era um centroavante. Isso, ele era o extremo, ali, como né? se diz, assim, mas ele tinha uma habilidade assim. Jardel e Paulo Nunes. Quase isso, porque eu me movimentava um pouquinho mais. Eu, dizer que era mais, eu vou te comparar mais a um Ronaldo e Rivaldo, assim, digamos, pelas características. Claro, nós estamos bem inferiores a eles. Devido às proporções, né? Mas pra tu ter uma ideia, que Vacaria e Rodrigo eram muito melhores, né? Mas... Isso. Tanto que a gente teve proposta do Ferreira, que é o Ferreira velho aqui. Sim. Que... Vai vir aí dia 20. Então tu pode falar pra ele. O Ferreira, na época, ele tinha a escolinha da Marco Polo. Sim, lembro. E a gente fez jogos com ele e surgiu até uma possibilidade na época que a gente estava vindo pro Juventude de ir pro Santos. Sim. Através dele, porque ele tinha muito contato lá, né? Sim, sim. Aí, por mudança de planos, a gente acabou vindo pra cá, né? Sim. Porque o nosso treinador foi jogador profissional também, que era o Didier, até ele mora aqui em Caxias hoje, trabalha aí na indústria também. E tinha alguns contatos ali e a gente acabou vindo pra ali, né? Daí, resumindo, fiquei eu naquele período e 1 mês ou 2 depois o Kleber, que era o outro rapaz que eu te falei, ele naquele período ele não veio porque bem naquele período ali faleceu a mãe dele. E aí ficou complicado, sabe? Uma situação chata, assim. Sim. Imagina. Psicológico também, às vezes. Não, e com 15 anos. Sim, né? E ele vinha de uma família bem simples. Eu também venho, mas a dele vinha de uma família bem simples mesmo, assim. Né? Sim. E o pai dele também era um cara mais largado, assim, sabe? Sim. Muito gente boa, mas era um cara mais largado. Aí acabou que o Kleber veio, depois fez o teste e os caras se apaixonaram por ele, porque eu vou te dizer assim, o Kleber era um Ronaldinho. O Kleber era o Ronaldinho. Fenomenal, assim, tipo... Só que, infelizmente, devido a algumas decisões erradas dele, ele acabou perdendo as oportunidades e hoje ele tá em Vacaria lá, né? Vivendo lá conforme as possibilidades dele. Mas o Kleber, eu vou te dizer assim, cara, eu me considerava um muito bom jogador. Sim. Assim, minha autoestima, né? Não posso ser... Tem que ser sincero também, né? Exato. Eu sabia o meu potencial, mas o dele era muito maior, cara. Ele era... Sabe aquele cara que tu iria ver na seleção? Eu tenho certeza que se ele tivesse tomado as decisões corretas... Podia ter chegado. Pra tu ter uma ideia, ele foi dispensado do Juventude 3 vezes, o Juventude foi 3 vezes buscar ele. E as 2 últimas ele tinha contrato profissional com 17 anos. Então isso não é pouca coisa. Não né? é pra qualquer um, né? Só que, infelizmente, né, devido às decisões que não vêm ao caso agora, né? Sim. O Juventude daí acabou desistindo dele. Não teve como. E ele voltou pra Vacaria, daí hoje ele tem uma vida simples, né, normal, familiar, como gente da gente. Né? Sim. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Eu não sei agora que eu não chego a acompanhar tanto a base, né? Eu não sei a do meu time. Mas eu e o Dudu ali, em torno de 5, 6 anos atrás que a gente tava na base, a gente viu bastante. A gente teve questão que tu falou ali
ele ter sido dispensado e voltar. Cara, a gente jogava com a gente, com certeza, podia estar jogando num time de Série A, B aí, tranquilo. E, cara, eu lembro que eu fiquei pouco tempo no Caxias, né? Acho que eu fiquei 2 anos. Mas, assim, no 1 ano que eu joguei com ele, porque ele era mais velho, a gente subiu pro Sub-20. Cara, 98, né? Cara, ele foi dispensado 3 vezes. Foi feita votação no vestiário. Vocês querem que ele volte? Todo mundo falou que não, porque ele quebrava o grupo. Cara parceiro, assim, sabe? Sim. Da resenha, tudo. Só que quebrava o grupo, porque, faltava treino, né, e tal. Aquele cara, ele desperdiçou as E ainda, tipo, chegava no final de semana e jogava, sabe? Ele vinha só na sexta treinar e Jogava jogava. melhor que os outros, né? Sim, jogava melhor que os outros, Sim. com certeza. Mas, né, quebra grupo, né? Quebra grupo. Complica, assim. E, assim, que Imagina com o cara certeza... que tá lá todo dia e tal, batalhando ali, fica de cara, né? E com certeza poderia hoje a gente tá vendo na TV aí, mas jogou as oportunidades fora. Depois teve outra oportunidade no Juventude de novo. Daí saiu a última vez do Caxias, teve a oportunidade no Juventude, daí foi pego também fazendo coisa errada, dispensado. Tipo, antes de uma Copa São Paulo, 2-3 meses antes de uma Copa São Paulo. explodir, né? E Sim, imagina, explodir. ia aparecer pro Brasil, né? Sim, lá, vitrine enorme. E depois do Joinville foi pra onde lá? Aí antes De de Joinville. aqui da base do Juventude, né? Aí eu fiquei 1 ano aqui e a gente disputou um sul-americano tudo, a gente foi vice-campeão também, sul-americano, no sub-16 seria já, 1 ano depois ali. Sim. Que é o nosso treinador na época era o Pérez, que ele tem uma rede de árbitros hoje aqui do... Sim. Enfim, daí eu tive pneumonia aqui. Putz. E nesse meu período de pneumonia, eles me dispensaram. Entende? Porque naquele momento, que nem eu digo, não tem uma águas, nada de Juventude, né? Só que naquele momento eles poderiam ter... Não vou nem uma não. sensibilidade maior, Bom talvez. senso, né? Isso, eu não vou dizer que apoiado, não precisava, não era o caso. Tipo, me liberaram pra mim voltar pra casa pra fazer o tratamento. Sim. Até aí tudo certo, né? Sim. Só que no momento de eu retornar, eu retornei, daí já tinha uma outra pessoa no meu lugar. Mas tá tudo certo, né? Todo Sim. mundo buscando seu espaço. Sim. Só que daí naquele período eu perdi o espaço e logo já fui dispensado. Então, acredito que pode ser que a qualidade contou tudo, né? Mas aquele período de 2 semanas que eu perdi, aquilo ali afetou muito a questão de Rendimento? físico, né? Rendimento, sim, né? Pulmão, né? Porque eu tive que fazer um tratamento, eu fiquei Perde 2 tudo. semanas internado no E aí, hospital. não pode fazer nada, né? Não, tu tem que ficar paradinho, né? Só injeção e soro. É foda. E é pulmão direto, tipo, porque no Isso. futebol faz toda a diferença, né? Exato. Daí até tu recuperar aquela condição ali, por mais que o cara é guri ainda na época, né? Que Sim. a saúde ela vem rápido. 16, vem um pouquinho mais Isso, rápido, né? ela vai, mas ela volta rapidinho. sim, rápido. Mas ela precisa de um período ali, né? Ainda. Sim. Mas tudo bem. Daí eu acabei, por intermédio de uma pessoa que era aqui do Juventude, que não estava mais no período ali, disse, se tu quiser eu consigo pra ti em Venâncio Aires. Lá com o Guarani. O Guarani ainda estava em alta naquele período, né? Aí eu disse, cara, pode ser, tu acha que eu tenho condição? Não, tu já vai pra testar no grupo já, né? Mas pelo que eu te conheço, tu já testa nos juniores, não é nem no juvenil, né? Que era juvenil aqui. Daí eu disse, não, mas daí tu vai subir demais, né? Ele, não, pode ir que eu... Vai tranquilo. Aí eu fui, daí eu cheguei lá, daí fiz o teste, aí nesse time titular do Guarani lá tinha um cara aí que vocês conhecem, um tal de Bolívar. Pô. Então o Bolívar era lateral direito naquele período, né? Sim. Cara, um cara excelente, baita jogador, né? E daí eu fiz o teste, tudo, acabei entrando, né? Aí fiquei por lá, participei lá do Guarani, tudo, né? Por 2 anos lá. Daí do Guarani, o Glória de Vacaria tava voltando a série de acesso ainda, no caso, né? Nem era a série visão B. de acesso ali. E eu vim a Vacaria naquele período pra visitar meus pais, e daí acabei fazendo umas conversas, fui pra lá, né? Conversar lá. Daí os caras me fizeram uma proposta boa, o treinador era o Beto Almeida. Sim. Daí eu era, imagina, guri, né? E eles tinham um time de média idade pra veterano, né? E ele disse, eu comentei com ele, né? Disse, eu tô encerrando minha passagem lá no Guarani, porque eu tinha um contrato de permanência lá, né? Naquele período. E puder treinar aqui, né? Que eu pedi pra treinar, na verdade, né? Porque eu queria só manter o condicionamento pra buscar alguma coisa, né? Sim. Mas naquele momento eu até nem citei que podia ficar ali, porque ali era só o profissional. E eu ainda tinha idade pra base, né? São 17 nessa época. hein? Isso, 17 para 18 já ali.
Aí ele perguntou posição, né? Eu disse, cara, eu joguei sempre na meia, de atacante, mas nos últimos anos eu tô jogando na meia. Sim. Mas já quebrei galho de lateral, até um volante, mas a minha posição mais é um meia armador. Armadorzão, tipo Isso. 10 clássico? Isso, o 10 clássico, né? Que é aquele que joga mais Pifador, solto. tipo, Isso. sim. Aí o que aconteceu? Ele disse, bom, é o seguinte, então vem aí amanhã que a gente vai ter um treino coletivo, né? Aí tava o pessoal todo já do profissional, cheguei lá, ele mandou fardar, esperei uns minutos, entrei ali, né? Na lateral, né? Daí fiz ali uns minutos, fiz uns passes, um cruzamento pra gol, ele disse, tá, então vai lá no meio agora. Uhum. Aí ele me botou no meio, daí eu tava, é onde eu tava mais à vontade, né? Imagina. E eu tava bem condicionado naquele momento, além da idade, né? Daí eu acabei sobrando ali naquele treino contra o time titular. Fez gol? Fiz gol, fiz 2 gols, lembro assim, que até o goleiro era muito meu amigo lá. É. E mais um passe pra gol, resumindo, o time de baixo ganhou naquele treino lá de 5-1, 5-2, uma coisa assim. Não diretamente pela minha presença, mas eu tava ali, né? Contribui com o resultado, Daí, né? Aí terminou, ele já pediu, né? Disse, não, pode sair. Dá, né? Aí eu peguei porque eu queria, como eu falei pra ele num primeiro momento, eu queria treinar, eu nem tava muito preocupado em fazer parte do grupo, né? Uhum. Aí quando ele me tirou, eu saí lá, tomei um copo d'água, eu disse, mas eu joguei 20, 30 minutos, né? Peguei e comecei a correr ao redor do campo lá pra correr mesmo, né? Daqui a pouco ele terminou o treino, daí ele olhou assim, disse, por que tu tá correndo? Eu disse, cara, é que eu preciso manter, eu quero buscar alguma coisa pra mim, eu tô treinando de manhã e de tarde na rua, tô correndo na rua, tô erguendo pedra, tô fazendo, porque eu nunca curti academia, sabe? Naquele período. Naquela época a academia até nem era uma coisa muito comum, assim, tinham, mas os equipamentos também não eram a mesma coisa que hoje em dia. Então eu fazia lá em casa mesmo, lá, enchia 1 litro de pedra lá pra fazer peso mesmo, né? Borrachinha, fazia muita borracha. Aí ele me olhou diferente, ele falava bem calmo, assim, né? Acho que vocês lembram do Beto, né? Que ele foi treinador do Juto. Sim. Aí ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que tu voltasse aqui isso foi na terça, né? Na quinta-feira que tem outro coletivo. Eu disse, tá, mas e amanhã? Ele, não, amanhã a gente só vai trabalhar físico. Eu disse, mas eu não posso fazer o físico? Ele, não, pode, é que eu quero ver você jogando, né? Eu disse, tá, mas eu posso vir pro físico? Eu trago minhas coisas, não precisa me dar nada. Daí ele, não, quanto a isso nem é problema, né? Ele disse, é que a gente fala do futebol, mas o físico ninguém gosta. Eu disse, não, mas eu gostar eu não gosto. Só que eu sei que eu preciso, eu sou obrigado, né? Eu preciso, porque se eu não estiver bem, né? Tem que ter, né? Tá preparado. Aí a gente fez uma carga lá de manhã, depois outra de tarde, almocei lá no clube e tudo. E na quinta-feira, daí fui pro coletivo. Aí mais uma vez, né? Treinei no time de reserva, o time de reserva foi bem. E faltando 5 a 10 minutinhos ali, ele disse, deixa eu te botar no time de cima pra mim ver como é que tu te porta, né? Com os caras que são considerados titulares, né? Nesse time aí tinha, como é que eu vou explicar pra vocês, o Marcão, que era o goleiro, que depois encontrei ele no Joinville também, o Griso, o velho Griso lá, que jogou no Caxias, jogou na Ponte Preta, o Pessali, que foi um grande zagueiro que teve aí no Gauchão, hoje ele tem um restaurante desses de grife aqui em Garibaldi, ele é chefe de cozinha. E mais alguns jogadores assim que eram, naquele período, eram bem conhecidos no estado, né? Sim. Só que eram de 30, 32 pra cima, né? Era um time bem veterano. Sim, mais experiente. Isso, e daí ele me botou do lado do Griso. O Griso era um cara, nossa, fora do comum, assim, Então sabe? entrou como meia nesse time. Isso, ele meia e eu também, só que ele é aquele meia mais centralizado e me botou, na verdade, pra correr pra ele. Pra fazer movimentação, né? Segundo meia, no caso. Isso, aquele cara pra entrar dentro da área e correr pra tudo que é ponta, né? Box to box. Isso, exatamente. Falando de hoje, né? Isso, na linguagem já atualizada, né? Uhum. E eu fui bem no treino. Nesses 5, deu 10 minutos de treino ali, o time fez 2 gols. E eu dei um das assistências, né? Nós tínhamos o Zé Carlos, que era o nosso centroavante. Zé Carlos, isso, o nosso centroavante. Zé Cláudio, o nosso centroavante, que era o Super Zé, que tinha vindo do Inter. Ele teve uma passagem pelo Inter, era um centroavante bem goleador. Que também já estava em fim de carreira, né? Sim. E aí eu dei um cruzamento para ele, de cruzamento, de jogo, né? Sim, Fiz a normal. jogada, levei no fundo e larguei e ele fez o gol. Daí terminou o treino, né? Daí meu pai tava por lá, porque tava de bobeira. Meu pai era carreteiro nesse período.
Sim. E nesse período ele tava ali, né? Daí ele tava assistindo lá. Tá observando, né? Tá, mas tudo bem, né? Daí terminou o treino, o Beto chamou, né? Me diz uma coisa, qual que... Tu é de menor ainda, eu disse, sou de menor dele. Tá, e tem alguém que pode assinar por você em caso, assim, de alguma documentação? Daí eu disse, sim, tem que ser meu pai. Até por acaso ele tá aí. Ele disse, que ótimo, né? Daí eu disse, tá, mas por que a pergunta é... Naquele momento eu não tava... Sim, não ligou eu assim, disse, tipo... literalmente eu tava inocente, né? Na Sim, situação, sim. bem verde, né? Imagina, Sim, tava imagina. começando. Aí ele disse, não, porque eu conversei com o Ney Almeida, que é o irmão dele, que era auxiliar dele, e mais com os líderes ali. O diretor ali, alguma coisa? Não, do time Do time mesmo. mesmo, Os líderes Os capitão do time. ali. Isso, as forças maiores, assim, Sim. né, de liderança. E eles gostaram da tua atuação, viram que tu tem um preparo físico, não pela idade, mas por preparo, tua musculatura já tá boa. E a gente gostaria de contar contigo Sim. no profissional. Daí olha, seria interessante, mas eu até então associando o que estava acontecendo, né? Sim. Isso lá em 98, por aí. 98, que eu tava de 17 para 18. E daí ele disse, se tu quiser, a gente faz um contrato de 2 anos, tu vai ter um salário de R$300 e tal. Aí eu, na hora, não entendi muito, né? Daí o meu pai desceu, daí ele disse, não, mas vamos falar com teu pai. Daí meu pai olhou assim, daí ele falou R$300, meu pai olhou assim. Na época era muita grana, né? R$300 o salário. É o quê? Se eu não 3 estou, mil? Por aí? se eu não estou enganado, Não. tá? Eu não tenho Menos. certeza. Mas se der uma olhada no Google, eu acho que era R$100 o salário mínimo. Era um cento e pouquinho. Eu não 105 sei pila, mais ou menos. exatamente agora de cabeça, mas equivalia aí hoje a uns 3 a 4 mil por aí. Isso, pá. Para um time de Claro. interior. Imagina. Né? O Glória, eu vou te dizer que o Glória sempre foi um time sério. Sim. Teve vários times aí que deram calote no jogador, o Glória não podia atrasar às vezes, porque o que acontecia. Sim. Sim, Mas porque não tem aquela sempre estrutura, né, pagou. tipo, E os caras ali, os mais... como é que eu vou dizer? Os mais antigos, os mais medalhões ali, os caras ganhavam legal. Sim. Aí quando ele falou aquilo, depois que eu fui associar o que era R$300 na minha cabeça, né? Sim. Aí beleza, daí a gente fechou, daí comecei a treinar. No primeiro momento eu fui pro grupo, né? Daí pegava a lista, praticamente todos os jogos. E a partir da terceira ou quarta rodada ali, eu já ganhei a condição de titular. No gauchão de acesso. Divisão de acesso. Isso. Que a gente jogava contra Gaúcho de Passo Fundo, o Ipiranga naquele período estava na divisão de acesso, o Brasil aqui, tinha o Palmeirense. O Brasil nunca sai da divisão de acesso. Não, cara, não, agora é frequente, mas não teve um período ali que o Brasil era Nos time... anos 2000, eles final dos anos subiram, 90, né? que foi... Esse ano, exatamente, eram os dois que tinham caído, Brasil e Glória. Brasil, né? Mas depois, quando voltamos para a Série A, os times que hoje estão tudo na beira, tudo Série A. O 15 de Campo Bom, que eu acho que nem existe mais. Tinha a Ubra, tinha o Bagé, o Grêmio Bagé, o Grêmio Santanense. Aí tu pega lá Brasil de Pelotas, o próprio Pelotas, São Paulo de Rio Grande, o Passo Fundo, que mais? O São Luís Santo Ângelo, era tudo time de Série A. Sim. E hoje tu vê um que outro na Série A. Tu vê um Os de cerâmica Pelotas que tu ali. não tem ideia. Sim. Entende? Um cerâmica, acho que nem existia naquele período. A Ubra foi extinta. O Cerâmica acho que jogou, cara, era ali, sei lá, 2012, chutando aqui mais ou menos. Que tava ali Como é que o de São Leopoldo... Avenida? Não, a Avenida de Santa Cruz. A Avenida também era Série A. Santa Cruz, Guarani de Venâncio, como eu falei. Sim. Aí E tinha hoje... mais time na O Série A. Aimoré era um time que nunca subia, nunca subia. E Já tinha agora- mais time de Série A, eu acho. se eu não me engano, eram 20. Imagina. E era um Então, campeonato quase mais brasileiro. longo. Ele era mais longo, era Sim. 2 chaves tipo de 10, todos contra todos. pra Hoje eu acho que é classificar. 10, né? Hoje é Hoje 10. eu acho que é o que menos tem time é o Gauchão, né? Eu acredito que sim. De Série A, assim. Eu sim, acho que é o estadual, Gauchão né? e o Catarinense. O Catarinense também é fraco. É, o Catarinense é Fraco que eu digo o número, né? Sim. Número de Eu, time. eu cheguei a... Não cheguei a disputar, eu tava treinando e machuquei bastante quando eu tava no time de Santa Catarina, mas era bem pouquinho. Eu ia jogar, acho que a segunda ou a terceira do Catarinense, só que a base do Catarinense, como é que eles fazem? Tipo, o profissional tá na A, tu tá na A. Não é tipo... Vai dentro. Tu vai subir assim e tal, sabe? É o time da A que vai editar, sabe? Onde tu tá. Como assim?
Tipo, o Avaí tá na Série A, ou a base tá no A. Sim, a base sim. tá no A. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul também é assim na base. Só que, tipo assim, se um time, digamos, da Série A opta, tipo, não tem a base, digamos, daí abre vaga pra um outro time. Isso. Não, isso sim, que É. daí, que nem quando eu jogava lá pra fute, a gente jogou Sim. e, enfim, não tinha profissional. Mas e aí daí no Glória, A enfim, gente disputou, né? Dois gauchões. Aí teve um que a gente até... Quando subiu, né? A gente já tava naquele embalo. A gente subiu e foi... Subiu pra A. E foi até as semifinais do gauchão lá, perdendo pro Inter, daí. Sim. Daí a gente perdeu pro Inter, que foi pra final. Jogou esse jogo? Sim. E- Isso foi... Eu sou péssimo pra dar. Qual o time da época? Não? Cara, tinha Christian, tinha... Mas é muito gol. Isso, tinha o volante aquele meio loirinho lá, como é que era? O Fernando, o goleiro, eu lembro que era o... Como é que era? Cara, ele até jogou bastante no Inter, mas naquele dia ele é um nome desconhecido agora, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro dele. Mas tinha sim, tinha o Edgley, que tava, né, já tava subindo, sim. sabe? Tinha bastante gente ali boa, O sim. técnico do Inter, não? O 10 do Inter nesse jogo, se eu não me engano, era o Dejair ainda. Aqui depois que era do Botafogo. Sim. Se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza assim pra te falar. Então foi um jogo bom, era 2 jogos, um em Vacaria e outro lá, empatamos em Vacaria e perdemos fora. Que era difícil fazer frente pra dupla Grenal. Sim, pra até hoje em dia, né? investimento, Tipo, Sim. não tem como. Mas naquela época eu acho que era mais nivelado, acho que eu acredito né? O gauchão era muito É. mais forte. Sim, Nossa, hoje tá mais parelho. aí, os times chegavam. Hoje, tirando a dupla Caju, Sim. tu pega quem que hoje consegue fazer frente. Ipiranga, O Ipiranga, que tá com uma boa estrutura. sim, Brasil de Pelotas, Isso. às vezes, de vez em quando. Mas assim, até incomoda times de fora, mas o Brasil de Pelotas não chega a incomodar. Sim, assim, tipo, Grenal, né? querendo ou não, nem a dupla Caju incomodar de verdade, tipo... O Caxias É. até incomoda, o Juventude faz uns 4 anos que é, incomoda. às vezes ganha, né, algum jogo ali. Mas daí tu pega no Glória, por exemplo, né? Que nesse período ele tava assim com uma estrutura boa. Sim. Lá tu tinha Sansotile, tu tinha Rodrigo Gasolina, tu tinha o Marcelo Bolacha, que eu não sei se vocês conhecem, ele hoje joga Várzea aqui com a gente aqui também. Sim. Sabe? Tinha todos os jogadores já De nível, mais qualificados. Tu sobe com um time, depois tu tem que melhorar um pouco ele, né? Sim, sim. E assim por diante. E o nosso time era forte, né? Ele foi muito bem o campeonato. Daí tinha um Xavier, que eu conheci ele de Venâncio também, que hoje ele mora em Santo Ângelo, ele já encerrou. Sim. Só que o Xavier teve uma carreira mais longa, ele jogou lá pra cima, daí ele jogou no Remo, jogou no Fortaleza, jogou lá naquela região mais norte, nordeste lá. Assim como o Marcelo Bolacha. O Bolacha lá pra cima, lá, ele foi ídolo lá no Náutico, no Santa Cruz de Recife. E se não me engano, no Sampaio Correia ele jogou. Sim. Então, Tem uma carreira, assim. não, eles constituíram o Marcelo Bolacha. Cara, eu vou te dizer, assim, era um cara que... Hoje a gente vê o Vitão, o Cuesta, né? Aquele jogador, o zagueiro um pouquinho mais técnico, né? Que se diz. Sim. Um dia eu falei pra ele, disse, cara, eu não me admiro vendo esses caras aí. E se ele ver esse vídeo, um ele amigo vai nosso lembrar do que dia é que eu que- falei pra ele. Tem um amigo nosso que ama o Cuesta, né? Tenta imitar, mas... Não consegue? Ah, Que daí eu disse pra ele, Tá sempre quem vê assistindo a esses gente caras também, né? jogando, eu não me surpreendo, porque há 20 anos atrás tu fazia a mesma coisa. Sim. Entende? Então ele era muito bom. E daí, quando encerrou meu contrato ali, tava terminando. Aí eles me pediram para renovar por 6 meses, para terminar o campeonato. Sim. E o que aconteceu? Em Vacaria teve uma peneira do Cruzeiro, lá de Minas. Aquelas peneiras que eles faziam para tudo, inclusive Sim, aqui sim. em Caxias. sim, sim. Que era por intermédio do Novo Hamburgo. Lá de... No Hamburgo, né? Sim, O Novo Hamburgo também era outro time bom. sim. Sim. Sempre se manteve Sempre também, se né? manteve, né? É um dos poucos que eu acho que tá... Sim, eu acho que dificilmente nunca cai. caiu. Se caiu foi uma vez ou duas. Sim. Sim. E... Aí também o poder aquisitivo ele é um pouco maior também, né? Exato, e Cidade, tá na né, região também. ali, né? Investimento Sim, é muito isso, bom. né? Isso, tudo facilita, né? Sim. Aí eu fui com um amigo meu, Sim. porque eu nem poderia participar, né? E esse meu amigo tava com o pai dele. E o pai dele disse, tá, mas tu não vai participar disso não, cara. Não sei nem se eu posso, né? Não- Contrato com outra empresa. Isso. né? Clube. Daí ele, capaz de ser bobo, vai lá. Eu disse, mas primeiro que eu não trouxe nada e tinha que pagar a inscrição, eu disse, não tem R$1 no bolso. Dele, não. E o pai dele era tipo que nem eu hoje, né? Ele era o boleirão, assim,
no popular, né? Jogador de várzea que andava com os material no Andava assim no carro. Até pronto um joguinho, né? Sabe, daqui a pouco jogar. Exato, ó. Que nem meu pai, falta uma chuteira, ele tem no porta-malas. Ó, É. o Saulo. Ai. O Saulão é gente boa, né? Preparado, né? Isso. Aí o que aconteceu? Ele disse, não, eu tenho tudo ali. Pode ir lá, vai lá, pega lá. Vai. Daí eu, tá, então vamos, né? Aquela Na época, hora acho que era mais fácil também aquela época, porque não tinha muita... não tinha ia ter Instagram, como né? descobrir assim, tudo isso, digamos. Não, o cara vai lá, não vai ninguém tirar uma Isso. foto e postar, o Vacaria tá ali, ó. Hoje suja, né? Não dá. Ah, hoje não hoje tem não controle, Hoje né? é qualquer coisinha, já tá sabendo da mesma hora, né? E daí tinha lá, cara, acho que umas 600 gurizadas de várias categorias, né? Daí Sim. eles separaram por categorias lá no campo lá. E separou os times. Ah, tu joga de quê? Que tal? É, o colete vai. Vai, ele só lá, e daí tinha um cara posicionou lá a câmera lá em cima, lá, umas 2, 3 câmeras, né? E os treinadores, enfim, os avaliadores ali ao redor. Os olheiros também, né? É. Ah, e tinha uns caras lá de fora, lá, de gravata, lá, tudo olhando também. Opa. Aí, Aí já... vamos jogar. Aí entrou, só que eu vinha numa condição, eu vinha treinando forte, né? Preparado, Já tava imagina. bem preparado. E vinha jogando, né? Tava pronto, né? Aí imagina, eu tô jogando, Isso, eu sobrou com com a gurizada 17 ali. anos, 18, com piá, o que eu jogava com os caras, Sim. tudo reforçado, tudo preparado, mano. Maturado, Aí né? sobrava, Sabe, sobrei, Sim. literalmente sobrei, né? Não é arrogância minha dizer isso, Sim. mas naquele momento eu sobrei. Sim. E daí tá, foi, era treinos, era as partidinhas de 20 minutos ali, né? Sim, Sim. só um... Isso, daí Dá uns tirinhos ali já... Aí terminou tudo lá tal, daí veio lá o Saulo, digamos, né, que era o responsável lá pelos 14 anos, Sim. separou os de 14 e levou tudo lá pra um canto. Daí o Adrian, por exemplo, né, os de 16, assim por diante, né, daí chegou na minha, o cara chamou todo mundo, ele disse, olha, a gente avaliou todo mundo aqui, daí cada colete tinha um número. Uhum. Daí ele disse assim, ó, número 2 ali, Passa ali, passa ali. fica aqui, o restante pode sair. Só os destaques, né? Por exemplo. Isso. Uhum. Daí ele Só chamou... que na hora ninguém sabe, né? tu não sabe o que é, né? Uhum. Aí ele chamou lá, o tal, e eu tava com 34, 35, uma coisa assim, né? Segurei, daí a gente segurou, daí ele conversou com nós, olha, a gente avaliou esse material, essas imagens vão ser encaminhadas lá para Novo Hamburgo, que é o responsável para ele avaliar, a gente vai ficar com todos os dados de vocês, aquela trâmite normal, e se realmente tiver algum potencial que seja visto ali pelo profissional capaz, a gente entra em contato para vocês irem a Novo Hamburgo fazer mais uma bateria de testes, assim por diante. Mas tudo isso aqui é pro Cruzeiro, isso aqui não é pro Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo é só a placa de apresentação. Passou, né? Tudo certo, voltei a treinar, não falei nada pra ninguém, tava treinando. Sim. Aí também não sabia se falasse, ia dar uma Isso. merda, né? Mas eu Vai vou te saber. dizer que naquela situação, hoje o cara já é mais malandro, tem malícia, né? Naquele período eu até nem associei esse tipo de coisa. Aham. Tipo, não fiz nada demais, podia ter me machucado. Sim. Mas naquele momento, guri, vamos jogar. Não leva na maldade, né? Era mais um joguinho. Vamos lá jogar Entendeu? uma bola. E fui treinar e tudo. Segue treino. Teve jogo na quarta-feira, que a gente foi a Palmeiras das Missões, jogou. Voltou na quinta-feira. Daí na época ainda era só os telefones fixos, né? Sim. Aí meu pai, eu cheguei em casa de noite, ele disse, o pessoal aí do Novo Hamburgo ligou e pediu que assim que tu chegasse era pra retornar a ligação. Sim. Daí eu disse, tá, mas A cabeça já fica não, meio... é pra a hora que tu chegar era pra ligar. Não, Que não deu, tinha horário. E Eu disse, o cara já fica aí... daí eu Cruzeiro, cheguei, né? daí liguei, né? Daí liguei, era o cara lá era o Douglas, que na verdade ele é de Vacaria, foi jogador, e daí tava iniciando nessa área de procurador e Captação, empresário, sim. captação, e ele tinha esses vínculos com esses clubes, né? Aí eu entrei em contato com ele e tudo. Aí ele disse, cara, é o seguinte, cara, tem uma notícia pra ti. Foi avaliado todos os vídeos aqui e o teu vídeo foi... O pessoal aqui olhou assim, em 2 minutos eles já mandaram tu viajar. Tu tem que viajar. Como é que funciona? Daí eu disse, cara, porque vai eu expliquei aí. pra eles, né? Eu já tinha explicado pra eles que eu tinha esse vínculo com o Glória, né? No dia dos testes. Sim. Daí disse, como é que funciona com o Glória? Porque ele jogou no Glória lá também, Sim. né? Isso uns anos atrás, antes. Daí eu disse, cara, eu preciso conversar com eles, porque eu não falei nada, né? Eles nem sabem, eu acho que eu participei. Tudo, né? Isso. É, mas... Não, nem necessariamente uma quebra de contrato, mas uma autorização pra mim poder... Porque Poder eles ir, né? ganhariam dinheiro em cima, entende?
Claro. Tira uma vidrinha, tipo um empréstimo. Isso. Sabe? Aí eu disse, mas deixa eu ver com eles amanhã. E outra, qualquer coisa, Novo Hamburgo é aqui do lado, né? Daí ele disse, não, aí que tá. Tu não vai vir pra Novo Hamburgo, tu vai pra Belo Horizonte. Belo Horizonte. O teu vídeo foi pra Belo Horizonte, já foi encaminhado. Os caras olharam lá e disseram que tu não precisa nem vir pra cá. É pra tu ir direto pra lá. Daí quando ele falou aquilo, assim, já mudou O semblante já é outro, né? até a sensação ali, porque tu, opa, não tava esperando por isso. Sim, né? sim. Eu disse, cara, de qualquer forma eu tenho que falar com eles. Daí, no dia seguinte lá no treino, daí eu chamei o Beto, né? Só, Beto, é o seguinte, foi assim, assim, assim. Daí o Beto me olhou e disse, eu já sabia. Dizer, cidade pequena, acho que a gente não fica sabendo das coisas. Né? Sabia de tudo Sim, já, desse esquema. Daí eu disse, só que os caras me ligaram e agora abriu uma oportunidade pra mim ir fazer uma avaliação em Minas Gerais, na base do Cruzeiro mesmo. Daí ele disse, não, pra mim tá tudo certo, eu não vou te privar, Claro. vou te ceder. Até porque normalmente eles sabem, tipo, é uma Sim, oportunidade que... ele trabalhou na base do Grêmio, né? Ele disse, se não acontecesse isso, eu ia te indicar de qualquer forma já, porque eu tenho meus contatos. Ele tem tinha um filho dele que era o Emanuel também, que era da mesma idade que eu, que estava na base do Grêmio na época. Sim. Aí ele disse, mas, cara, se abriu essa oportunidade, tu não pode perder. Vamos conversar com a direção ali só pra fazer um documento, né? Porque Sim. hoje tu é funcionário do clube, né? Sim. Tu tem um salário razoável, tudo, então tu vai perder esse salário por esse período, tu sabe disso, tudo, né? Tu disse, não, tá aí tudo certo, né? Aí, a direção fez lá um documento lá que eu podia Viajar, me deslocar e tudo, né, por um período, e que se viesse uma eventual negociação, aí teria Ia todo ganhar um retorno, trâmite, no caso. Aí eu fui, fiz os testes, tudo lá, participei, tudo, foram 27 horas de ônibus, uma série de coisas lá. Vários dias, né? Isso. Foi esse dia? Deu... Cara, eu saí, era numa 11 horas da manhã de um dia, eu cheguei lá no domingo de noite. Tanto... Sim. Daqui é Curitiba é Belo Horizonte. Aí fiz os testes, tudo lá, fiquei. Aí, por intermédio lá desse cara lá, daí fiquei na base, tudo lá. Daí o cara lá o treinador era o Alexandre, daí fiz os testes, fui bem. Daí ele me chamou de lado, tudo, né? Vamos ficar aí, vamos ficar. Então é a minha 5ª tentativa de um meia canhoto. Sim. E assim por diante, né? Que ele disse que hoje, tu sabe, o Cruzeiro é um do grupo dos times de ponta do Brasil. E era mesmo, naquele período o Cruzeiro estava muito, muito alto, né? Ele tinha sido campeão da Libertadores em 96, se eu não me engano. Sim. Recente tinha saído o Ronaldo Isso, também de lá, né? Ronaldo tinha saído. 96, acho que... Ele foi campeão. Eu acho que ele não chegou nem a ser campeão da Libertadores lá. Ele saiu antes ainda. Ele saiu antes, que ele fez aquele gol lá, né, que Do o cara Rodolfo goleiro soltou Rodrigues a lá, bola e isso. depois ele já... Mas PSV, a Copa né? de 94, não sei se tu tá ligado, mas ele foi também. Ele foi Não foi na de 94. Não, ele foi. Copa de 94 Foi, ele mas foi. ele não jogou. Ele não jogou, ele foi. Ah, é ele verdade. tava Ele no tinha grupo. 17 e 94. Não, essa Não. aí ele só... A primeira meio Copa que dele. Foi, digamos... Ele foi só pra lá passar. esquentando o Que daí, banco, né? 94 foi o Romário e Bebeto, né? Sim, ganharam. Daí 98 perdeu Daí pra sim, França daí já era ele, daí Sim. em 98. Né? 98 ele era Mas daí cara. ele já tava indo. Sim, Ele já tinha aquele- passado, ele já PSG, tava acho, no Barcelona, ele tava nessa época. O Ronaldo Fenômeno. Sim. Não, tudo ligado. Que daí ele. Qual foi esse jogo? No PSV. Ah, PSV. PSV. Isso. Antes E de daí PSV, acabou, ele que eu falou. permaneci lá por um período, né? Sim. E daí quando tava querendo dar alguma coisa lá, daí o meu contrato do Glória tava... Que eu tinha a cláusula aquela que eu tinha que voltar, né? Daí Sim. eu voltei pro Glória, joguei mais um período ali. Isso, tem uma série de coisas que aconteceram ali que não vem ao caso agora, né? Sim. E daí sim, quando encerrou o contrato, daí aqueles meus 2 colegas que eu te falei que tinham ido pro Joinville, Sim. né, lá uns anos atrás estavam lá ainda. Aí eu acabei indo pra lá, né? Daí a gente ficou lá no Joinville, lá por um período de 1 ano. Que daí a gente jogou o Campeonato Catarinense, jogou a Copa do Brasil, na verdade, foram 2 partidas, né? Que foi contra o Corinthians. Sim. Que foi, acho até o ano que o Corinthians foi campeão, se eu não me engano. Foi que ano? Foi... 2001. Sim. 2001 foi o Grêmio, não foi? O Brasil foi o Grêmio. O Corinthians Foi perdeu 2001? pro Grêmio. Então o Corinthians 3x1 perdeu. Grêmio. Isso, Perdeu pro então o Corinthians perdeu pro Grêmio a final, Foi. é isso? Tá, então esse ano aí.
E daí a gente foi campeão não sei. campeão catarinense, né? E tinha a extinta, aquela Copa Sul Minas, daí a gente acabou jogando. O Grêmio campeão também. Não, acho que nesse ano aí não. Campeão não, foi outro Copa, se não me engano. Não, o Grêmio foi campeão da Copa sim, mas foi a que criaram agora, que voltou. 2020. A Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil, isso. Mas teve uma edição só, se não me engano, né? Isso, agora que ela retornou, né? Retornou. E daí lá no Joinville teve uma passagem de um ano bem tranquilo, boa lá, daí conheci uns caras mais conhecidos, como se diz, né? Sim. Até um que já era conhecido e depois ficou muito mais, né? Que é o Perdigão, né? Que era resenha. Esse é resenha, né? Esse era muito não gente gosta. boa. Gosta do Danone. Adoro Danone, né? Até teve a minha chegada lá teve um episódio com ele que foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei, né? Daí entrei no vestiário. Sim. Tu entra no vestiário, tu vai lá, eles te dão uma caixinha com material e tu vai te fardar, né? Sim. E aí eu peguei a caixa e olhei pra cá, olhei, todo mundo sentado assim e tal, daí vi um espaço vazio. Daí eu olhei assim, daí um outro cara lá, o Magal, disse, não, senta aí. Aí eu olhei. Já tava armando já. Peguei e sentei, daí quando eu tô me fardando, ele entrou assim, pegou. Quando ele chega assim, opa, perdi meu espaço. Ele chegou nessa daí. Não, já veio na resenha, assim, tipo, né? Mas veio assim, né? Tipo, meio... E eu meio quieto, assim. E bem Novo guri time, ainda, né? né? Não, guri, né? Sim. Recém saindo, literalmente, porcaria, assim, né? Aí ele... Não, mas fica aí, tranquilo. Aqui é Perdigão também, né? Aí eu... disse, não, senta aí, capaz, né? Daí eu falei, não, senta aí. Agora tu vai sentar. Ficou meu lugar, agora fica, eu vou sentar lá no canto lá, mas tu agora vai aguenta, aí. né? Aí, imagina, lá ele mandava, né? Ele era o... Sim. Porque ele já tinha passado seleção sub-17, aquela sub-20. Ele tinha iniciado no Paraná, se eu não me engano, no Clube Paraná. E depois que ele foi pro Atlético do Paraná, né? Então, e aí do Atlético do Paraná ele deu uma rodada e depois voltou e daí veio parar ali no Joinville, né? Sim. E aí tinha uns empresários ali por fora, né? E ele, dali foi onde ele deu aquela explodida mesmo. Que daí ele veio pro 15 de Campo Bom, acho que ele passou no Caxias primeiro, e depois que daí foi pro Inter, né? Que daí foi onde ele subiu um pouquinho, assim, de patamar E tu na viu que ele categoria. era meio muito fora da curva, assim, tipo, em termos Cara, de ele qualidade. era diferente, assim, a visão dele. Sim. A visão de jogo. Porque ele tinha um passe muito bom. Naquele tempo, assim, até no próprio Inter, assim, ele não era de carregar bola, ele não era de dar trombada, pontapé. Ele era um segundo volante, quase um meia, que ele tinha aquela visão de meia mesmo, não o pifador, mas aquele cara assim, que o De Bruyne visualiza. hoje em dia. Eu não chegaria a um De Bruyne, mas eu acho que eu faria então do Gundogan, digamos assim. Que distribui, Que sabe distribui onde desafogar. e faz aquelas coberturas Sim. inteligentes, né? Sim. Tanto que no Inter ele Não era aquele banco. baita marcador também. Isso, mas ele sabia Sim. que se fosse por ali ele ia resolver. Sabe jogar, né? Sabia. E... Inteligente pra jogar, Isso, né? ele tava sempre Como naquelas se diz de- hoje em dia, um QI de jogo, né? Exato. Uma inteligência. Ele visualizava o campo e ele te orientava. Sim. Tipo, ele dizia, que eles me chamavam na época de gaúcho, né? Ô gaúcho, vai ali que essa bola vai pingar ali, ó, vai cair ali. E eu sempre Opa. tentando ouvir, né? Claro. Cara, Mais experiente, né? 90% das dicas que ele dava, assim, era aquilo ali. Sim. Aí ele disse, tu tem que chutar mais a gol, tu tem que isso, tem que aquilo, sabe? E daí tu tem que ouvir, vai ouvindo. Claro, né? Tipo, aí foi indo, passou aquele campeonato, tudo, né? Aí depois disso, daí eu voltei pra Vacaria, tive uma lesão lá. Eu tive uma lesão de tornozelo. Sim. Só que daí ali o que aconteceu? Bem nesse meio período de lesão de tornozelo, a minha então namorada acabou engravidando, assim, sabe? Não sei como, né? Não sei te explicar, né? Mas... Aconteceu, né? não sei, sim. Foi a cegonha, né? eu tô tentando entender até hoje. Né? Mas... E daí, dali, por uma questão de família, educação, a forma que o cara era... vou ficar por aqui. Daí fiquei no Glória, de volta. E daí, ali em diante, daí já começou a mudar, sabe? Um pouco eu vou dizer que Tua cabeça, minha cabeça mudou o foco naquele momento. Sim. Eu acho que errei naquele momento, eu podia ter dado sequência, mas naquele momento eu priorizei família e tudo. E um belo dia eu desisti. Parou daí? Parei.
Do nada, Desisti, assim, tipo... foquei na família. Quantos fui anos trabalhar. isso, tipo, tu Isso decidiu? 22 anos. 22, E tu novo ainda, novo, né? conversou com a tua mulher antes de parar, assim, e Sim, tal, sim. e- Na época a gente tava precisando e daí o Glória tinha dado uma decaída porque o patrocinador tinha saído. Aí foi o período que eles estavam pagando pouco, que se eu fosse trabalhar eu de Ia repente ia ganhar ganhar um mais. pouquinho mais. Ia conseguir dar um benefício melhor pra Exatamente, entende? Daí eu Só já na tinha um família filho nessa época, né? pequenininho. Era pesado, Aí né? tudo, tive auxílio da família, tive tudo, não posso dizer que não, tive tanto da minha quanto da dela. Mas daí vem aquela questão da responsabilidade, né? Então eu optei. E antigamente, querendo ou não, o futebol ele não tinha tanto essa questão do apoio, eu acho que do clube, assim, né? Tipo, pra esse momento. digamos Não, assim, não, né? não, não. Eles Hoje, queriam. hoje em teu dia, rendimento. um jovem dessa idade que tem um certo potencial, sempre tem alguém por trás que vai Injetar, né? vai Ou até injetar, empresário né? mesmo, Isso, né? Exatamente. Antigamente tinha muito menos, né? Lógico que tinha pra... Enfim, Sim, mas normalmente ficava mais pra... mas era muito Quem menor tava a... no clube grande, já tava Isso, mais e daí, estourado, né? agora que tu citou empresário, eu tinha, no caso, esse Sim, cara que ele tava em início de carreira, que era o Douglas, né? Sim. E ele tava assim, daí ele ainda não tinha assim aquele capital, ele não tinha grandes jogadores. Então ele Sim. tava num. Tava naquele começando que nem momento. tu, digamos assim. Nossa, eu fui o segundo jogador dele. Sim, começaram Sim, tipo, entendeu? juntos quase ali, né? Hoje, ele é empresário do. Nossa, um cara que pra mim era diferente, porém não soube usar a carreira, que era o Jean-Pierre. Sim. É dele, o Alan A gente Ruschel. jogou contra Sabe? ele. Pois é. Alan Ruschel e mais uns 3, 4 caras, acho que se não me engano, naquele time da Chapecoense lá que tava, que deu aquele acidente, ele tinha uns 3 caras lá. 3, 4 caras. E hoje ele acredita assim que ele tem uma vida estável, mas eu conversei com ele esses tempos atrás via rede social, né? Até pra saber, né, se realmente era ele o do Jean-Pierre, né? Que eu Sim. sou colorado, assim, né? Sim. Mas não sou aquele fanático, eu gosto de futebol. Vou perguntar antes. Mas, tipo, tu vê o bom jogador, entende? Sim. Não é diferente de tu. Eu me irrito com o meu time, me irrito mesmo. Mas me irrito não por ser torcedor, é por tu olhar o cara lá, não dando o rendimento que poderia dar na qualidade que talvez ele tenha, e vendo, desculpa aí, mas uns mortos jogando. Morto, que eu digo, vocês que fizeram base, vocês têm ideia assim, de olhar e ver que o cara não tem condição de estar num clube de Série A. Que o... Sim. Talvez nem B. É isso aí. Entende? E tu olhar e se irritar de ver do cara tá ali jogando. Sim. E dizer assim, Isso, puta isso. merda, cara. Tu sai Só na pra quem, né? várzea, Só que, ó, pá. tu vê uns Dois caras com gols, qualidade Não, jogava demais. super acima, É, que daqui a pouco E faltou quando tem oportunidade. classificação, né? O que aconteceu? E às vezes tu vê uns caras ali meio que, tipo, pé duro que estão ali, e às vezes tu conhecia gente que, digamos, tinha mais condição técnica até mesmo, Isso. e não chega, né? E eu vou te dizer, como eu falo, o boleirês, né, uma opinião pessoal totalmente minha. Eu te digo sim, cara. Colocaram o Bitelo hoje, que eu acho um bom jogador. Joguei contra eles também. Eu vou te dizer que eu acho ele bom jogador. Sim. Mas Bom. nada fora do normal, né? Mas eu te digo assim, ó, o Porque, assim, Jean-Pierre era muito melhor Sim, do que sim. ele. o Jean-Pierre ele é muito mais técnico. Ele era mais, tipo... Ele tinha muito mais visão, É. uma batida na O bola Jean-Pierre era diferente, né? diferente o jogador. Era Ele é mais E- intenso e tá em todo lugar do campo. Isso. O Jean-Pierre era o oposto. Ele era mais centralizado. Ele já O Bitelo é mais esforçado. O Exato. GPR era muito mais no estilo do Ganso hoje em dia. É. Sabe o que eu vou dizer que eu digo assim, ó, o Bitelo atende a necessidade que o treinador pede. Sim, sim. E o Jean-Pierre faz dentro de campo aquilo que o treinador não espera que ele faça. Sim. Aliás, espera que ele faça, mas Sim, não sim. tem certeza que ele vai conseguir, Sim, só sim. que ele conseguia. Ele faz o diferente. digamos Isso, aquele assim, né? passe num local que Sim. ninguém imaginava. Cara, eu lembro que muito jogo ele dava umas batidas assim de fora da área, tipo, umas batidas absurdas, sabe? E ele não era Sim. forte, ele não era, Não, né? sabe, aquele esse- porradão, entende? Esse jogo que eu te mostrei, ele é a foto, cara. Eu lembro que assim, ó, nós saímos do primeiro tempo, era gauchão. Nós saímos do primeiro tempo ganhando de 1-0. Sabe como é difícil lá em Porto Alegre sair do primeiro tempo ganhando de 1-0 lá. Cara, o segundo tempo, o time deles tinha o Guilherme Guedes, lateral, Darlanzinho e o GPR. Pô, o segundo tempo, cara, ele botou a bola embaixo do pé aqui, ó. Saiu costurando umas 2, 3, fez 2 gols e 2 assistências. O time Tipo assim, ó, brincando, sabe? Ele entrou nessa base também, nessa época. Mas ele chegou no outro ano. Chegou no outro ano. Eu fui olhar um jogo de vocês ainda, que eu lembro. Quando ele chegou no Grêmio, primeiro ano do Grêmio, eles jogaram contra vocês. Eu lembro que foi lá em Flores.
Meu, o PP também é um absurdo. Tipo assim, do nada. Nova Assim, Roma, né? Um lance do nada. Ele tava com a bola na ponta, aí não sei quem que era que veio marcar ele, um loirinho, acho que era o lateral esquerdo. Pai, toma uma lambreta aí. Era o Matias, era o volante. acho. Toma uma lambreta, do nada. Só deu uma lambreta assim. Tipo, muito diferente, tá ligado? Mas daí, tu tá usando o PP, o Jean-Pierre e o... Qual que tu falou o outro ali? O Guedes. O Darlan, o Guedes, né? O Darlan também é bom um jogador. De todos, pra mim, o melhor é o PP. Pra mim. Sim, também O acho. Jean-Pierre muito bom, mas Sim. pra mim o PP... Tanto que muito querendo melhor. ou não, foi o que estourou, né? Isso. E tá lá, né? Sim. Não voltou. Mais estável, né? Continua, né? Isso, ele chegou não lá foi, e... estourou e voltou. Isso. Mas até que Everton Cebolinha Muito foi mais. É, o Everton... Sim. Mas O Cebolinha, digamos, saiu do Brasil maior que o PP. Foi né? até E campeão pegou- da Copa América, Não, né? titular, né? uma Titular. imagem melhor e um time melhor. Sim, com Porque o certeza. Benfica naquele momento Tava melhor que o Porto. né? Mas daí tu pensa, nós que jogava contra o Ronaldinho. O Ronaldinho só descia pra jogar quando era jogo decisivo. Sim. Cara, nessas pegadas do coisa também, O um bicho outro cara era- que a gente jogou contra foi o Lincoln. Era Ah, o mais Lincoln. absurdo que o GPR, cara. Quer dizer. Na base, né? Cara do céu, o bicho jogava muita bola. Eu- Nossa Senhora. e ele ficou. Ele teve uma Tá passagem no, rápida, sim, né? tá no Fenerbahçe, mas aí foi meio que... Cara, diziam que ele tinha uma cabeça muito fraca, sabe? Tipo, Pode ser. tipo, coisa extra-campo, assim e tal, sabe? Meio que ele saiu do Grêmio, meio que o Grêmio querendo se livrar dele, sabe? Sim. Agora tá meio que retomando a carreira, pelo que eu vi, tá no time do Jorge Jesus, o Fenerbahçe, diz que tá jogando bem e tal, né? Vamos ver É se que vai se pra embora. Europa, É. vai tendo um suporte Ele tá com uns maior 26 nessa anos parte. ainda, querendo ou não. Tipo, Ele começou no tá Grêmio novo, de lá é né? diferente. 16 anos que começou Sim, aqui. sim. Só que não deu certo. Pô, e ele sempre jogava, tipo, cara, na seleção brasileira, ele jogava uma categoria acima. Tipo, ele era sub-15 e É que jogava ele maturou sub-17. muito rápido. Ele. Sim. Maturou muito rápido ele. É o 15 Pedrinho anos do atrás. Corinthians. É que Tá com mudou 16, joga muito, na né? 20. A mecânica do futebol ela foi se modificando muito, né? Sim. Ela foi saindo. Na verdade, os brasileiros, o futebol era mais Técnico, alegre. né? É. Não é nem técnico, era mais habilidade mesmo. Dois, Tu é. tinha lá os jogadores técnicos, os raçudos, os Sim, pé sim. duro. E Gênio, tinha- né? Tinha e um gênio, aqueles né, cara? caras que eram gênios. E não era um Ronaldinho, Não, Ronaldão. Ah, Não, vários, cara, tu teve. Roberto o Carlos, O Roberto Carlos era Cara, melhor quer dizer, zagueiro, o que eu vejo melhor hoje, lateral. Sim, todos Que os antigamente era um jogo mais lento, só que, tipo assim, por ser um jogo mais lento, às vezes aquele brilhantismo, aquele passe diferente, às vezes aparecia mais. É. Isso. Hoje tem que ser muito rápido. Hoje e, é tipo, muito físico, Ó, né? Às vezes um cara que tem essa, tipo, mentalidade, tipo, de técnica, de achar um passe diferente, normalmente ele é um ganso da vida que ficou alguns anos ali meio que esquecido, Isso, sabe? Por último já, Isso, né? E agora veio que voltou ali com o Diniz e, E aí tal, tu né? pega no passado. Sim. Que os times Tinha da muitos América- gansos, digamos assim. da América do Sul, vamos dizer no geral, mas vamos falar mais de Brasil, faziam frente para qualquer time lá fora. Sim. Sim. Mas daí tu tinha jogando tudo aqui no Brasil. Edmundo, Sim. Romário voltou da Europa pra... Tinha um melhor cara do mundo. que ele tinha pouca mídia, que era o Sávio. Ah, sim, eu vi, Cara, eu o vi a entrevista Sávio dele esses era dias pra, também. ele Pô, foi ele pro Ele Real jogava Madrid. no Flamengo? no Rio, né? Ele No do Flamengo, né? Flamengo. E ele foi pro Real Madrid, né? Ele teve uma passagem pro Real Madrid e foi razoavelmente bem. Não Sim. foi assim, Não, um disse que a destaque. torcida lá, ele mesmo contou que tipo, ele ficava tipo, apavorado porque que a torcida gostava dele, sabe? Isso. Porque imagina, tipo, no vestiário dele tinha Zidane e Figo, e ele, tipo... E ele ali. E ele jogava. Sim, Entender? jogava. Aí tu pegava o Túlio. Sim, Aí Túlio tu Maravilha, pegava né? isso. E assim por diante. Tu pegava aqui no Brasil. Que nem um cara que eu... Não é que eu me espelhava, mas que eu gostava muito do jeito que ele jogava. Por quê? Porque eu tinha algumas características parecidas. Era o Djalminha. Que hoje tá no resenha, né? Da Sport TV, da ESPN. Da lá, não sei. ESPN, acho que é. Bola da vez, não sei. Sim. Isso aí. Ele não era uma ótima pessoa, para se falar a verdade, assim, a gente acompanhava um Sim, pouco sim. era muito menos que hoje, mas tu via Tu que tinha ele... algumas coisas, né? Isso, tu tinha uns Ainda mais canais esses ali, né? craques, assim, Mas assim, o Djalminha, assim, cara, era um meia. Ele foi o criador, ou popularizou a cavadinha. Sim. E ele foi o que popularizou. Depois, Marcelinho e companhia. Mas o primeiro cara que chegou para bater pênalti daquele jeito foi ele. E ele tinha a cavada, não só do pênalti, mas ele tinha a cavada como passe, o úlimo assim. passe. Ele era habilidoso. Sim. Ele saiu do Palmeiras na época, ele foi pro La Corunha. E o La Corunha batia em Real Batia Madrid de frente ali, né? A gente tava e comentando Barcelona isso até naquela com o época. convidado também. Sabe?
A E gente assim falou por diante. do que tinha Do o Betis, Djalmir né? mesmo também, Do Djalmir, a Betis. gente falou do Betis, que tinha Denilson. Isso, Denilson. O Marcos Assunção. Exatamente. E aí tu volta. Vamos aí até um 2002, por exemplo. Sim. Cara, tu tinha os caras que rabiscavam, eles iam pra Sim. dentro. E lá na Europa nunca teve um Sim, cara assim, o europeu. Claro, salvo algumas Tinha, exceções. mas mesmo assim, não era tão driblador, era sempre um cara mais objetivo. E tu pega essas exceções, os caras que eram fora da curva. Pega Henry, Shevchenko. tem vários caras. Os caras falam muito do Haaland, né? Novo, né? Sim. O Haaland. Né? Hoje, o Haaland é um excelente jogador. Só que se tu pegar o Haaland, pega, se vocês tiverem Não, se botar oportunidade, ele 1 contra 1, e pega os dificilmente vídeos, compara ali os vídeos do Haaland com o que o Shevchenko fazia no Milan. Sim. Tenta olhar, tu vai ver que é muito parecido. Aquela passada larga, trombada e vai. Mas tu não tem como comparar ele com o Ronaldo, com o Adriano. era muita mais habilidade. Era diferente. O Adriano, além da habilidade, ele combinava com... Sim, ele era um era animal, muito, né? muito- Ele era um animal. O Haaland potência, não né? tem, não Ele tem tinha habilidade, ele potência. é Não, força. ele é É finalizador, extremamente né? Ele força. É finaliza. força e ele é muito disciplinado. Então ele consegue conciliar pra conseguir acertar, né? Sim. Porque se é um cara que tem muita força Ele começou não tem a- tanta disciplina, ele não ia chegar onde ele tá. É. Ele Nessa- começou a fazer o que o Cristiano Ronaldo começou a fazer no Real Madrid, só que muito mais cedo, né? Isso. E aí eu acabei abrindo uma discussão um dia num Instagram lá que eu sei, tu vai acompanhando os times, Sim. né? Sim. E aí tinha lá e era da Premier lá. E eu tava lendo lá, botava nas traduções, porque eu me viro mais ou menos em inglês ali, né? Aí, nossa, porque o Haaland. Aí eu botei, cara, por que é que vocês não pegam e tiram o Haaland do City e botam no Tottenham? E pegam o Harry Kane e botem no City para vocês verem o que é um cara fazer gol. Se com aquele time do Tottenham ele é goleador de tudo que é campeonato, agora não é, porque o Haaland tá fazendo gol. Sim. Mas se não, ele foi o artilheiro, se não me engano, de todas as edições agora Sim. que passaram. Ou se não é Uma artilheiro, que foi o ele, Salah. sempre ele no isso, top. ele tá brigando ali com os Sim, caras, né? tá sempre ali em cima. E Aí- um time que... Pra mim, mais limitado. ele é como eu falo, cada Ele é mais um tem uma técnico, opinião, né? mas eu digo assim, ó, não era Lewandowski, não era Ibrahimovic, pra mim, cara, o Kane como 9, o 9, aquele cara pra finalizar, ele é completo, cara, ele finaliza com qualquer Não, perna e muitas vezes cabeça, tu vê ele, tipo, ele saindo, dribla, ele saindo ele faz pro meio completo. campo pra armar, né? Exatamente, Os outros, às ele vezes. tirando a marcação pra quê? Pra Pra abrir espaço pros Son, outros pro chegar. né? pros pontas, Claro que deu certo, né? A parceria dele com o Som. Mas e antes do Som? O Som faz 2, Sim, 3 anos. era que foi Bale antes, né, também. Era o Bale. E assim, aí deu certo com o próprio Lucas. Sim. Deu certo. Então isso quer dizer que Ele ele se adapta ao É parceiro muito dele. inteligente, né? né? Ele joga muito. Entende? Né? Isso, como eu falo, é uma visão minha, né? Sim, Sim. cada um tem seu... O Haaland muito bom, mas talvez se ele não tivesse... Ele foi bem no Borussia, claro, né? Sim. É que, Mas se tu pegasse na Premier um outro time, talvez não fosse tão bem. Sim. é que o... Muito se especula que o Kane sai agora, né? É que o problema é que as pessoas superestimam o segundo lugar, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. Principalmente no Brasil. Subestima, Por na exemplo, verdade. Subestimam o segundo lugar. Por exemplo, lá o Harry Kane, sei lá, bateu na trave e foi vice-campeão lá da... De tudo? De tudo. da Euro, De né? tudo. Da, Eurocopa. da Vice de Champions, da Eurocopa. Tipo, Da ele- Premier League. O cara não tem nenhum título, só que, pô, olha quem Sorte tá também, Copa da né? Inglaterra, o cara foi Ele foi vice. artilheiro. Mas olha os prêmios individuais. É, Sim, cara, sim. tipo, se ele tivesse num time que ajudasse ele também a Sim, suprir isso aí, tá louco, Exatamente. né? Então é bem... E olha, muito se põe tipo, nas costas dele pelo clube ter chegado tantos vices, digamos assim, né? Que alguns menosprezam, mas se não fosse por ele, às vezes não tinha E chegado. aí assim. tu pega e só muda o time, por exemplo. Tu vai no Liverpool. Sim. Quem é o cara do Liverpool dos Hoje no ataque, hoje Não, tipo, não, o dos Salah, últimos né? anos. O Salah. 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 Mas saiu um cara do time, foi o suficiente pro time desandar. Quem era? Sim, Mané. O O Mané. Mané. E era de... Claro, todo mundo reconhecia ele, mas era muito menos mídia que o próprio Salah. Com Sim. certeza. Até talvez menos mídia que o Firmino, que pra mim é um excelente jogador, cara. Sim, muito Ele tempo. completava bem Ele é aquele um trio. atacante bem completo. Ele também. não se incomodava de ser o coadjuvante dos três. Sim. Só que ele tinha a parcela dele de gol e de assistência. Sim. E Ele tanto amava que ele foi muito. campeão Tanto de que assim, tudo. tipo, o Firmino, na verdade, não sei se tu sabe, mas ele também, quando tava na Alemanha, antes de ir pro Liverpool, ele era um meia, né? Ele saiu daqui É, como meia. A né? primeira vez que ele Do pegou a seleção, Figueirense. até ele foi do meio. Primeira Isso. vez que ele foi pra seleção. Isso, aqui foi no Figueirense? né? Figueirense, Figueirense, isso, quando ele sim. saiu daqui, ele saiu como meia, né? Sim. Então ele tinha mais essa capacidade de armar também o jogo, né? E hoje, se tu for ver, a maioria dos, tipo,
centroavante hoje, os grandes assim, fora o Lewandowski, o Haaland ali, que é muito mais a finalização, a maioria deles tem essa capacidade de armar também, né? Sim. Conseguem fazer um falso 9 ali, E abrir outro, espaço quando pros tu outros. pega um time bom, não vamos longe. Vamos cornetar um pouquinho, né? Sim. Quem que disse que o Soares não ia brilhar Sim. no Brasil? O Saulo falou. Mas não brilhou, né? Porque que, na verdade o É, Soares que tá ele brilhando ele é tá falando o que do eu tô dizendo. Botafogo. É, a gente Não, precisa assim, postar. Vocês estão falando do Luiz Soares. Não. Desculpa, eu tô falando do Tiquinho Do Soares Tiquinho. lá. Ele tá magoado porque foi pra final. Por isso tá magoado. Não, cara, a gente Ele viu, tá... ele viu o Saulo campeão. Não tá. Outra coisa, o cara jogar 4 jogos não jogou o Brasileirão ainda. Não, tô calma, brincando. calma. Fala Tá pessoal, vendo, isso calma. aí, tá vendo isso Calma. aqui, né, Ralf? Ele botou o clubismo na mesa, a gente tá falando a verdade. Quem Não, que é o não. artilheiro do Brasileirão? O verdadeiro Não, Soares. Não. O Soares do Brasil. No Brasil é Soares, não é Suárez. Suárez. Então quem tá vindo bem é o Soares, entendeu? Não, mas as brincadeiras à parte, né, cara? O cara é diferente. Isso a gente não... O cara é muito Esquecendo, acima. né, É as aquela coisa do rivalidades. Kane. Ele não tem parceria hoje, eu falando pra Isso. eles assim. Ele joga sozinho no ataque. Vai contatando que é Isso, sozinho. ele Fica depende ligado. da bola, né? O Cara, Soares pode ver também, ele faz muito isso, tipo, de sair às vezes. Eu até acho que hoje, Ele com a faz- idade dele e com o físico que ele tá, eu Ele acho que tá ele tinha que correndo fazer bem, né? menos. Ele Não, tá- mas ele eu se acho que ele mata tinha que no fazer jogo. menos. Ele se mata no Ele jogo. sai muito pra armar, só que eu acho que ele tinha que fazer menos até porque ele. Mas ele é que, não ele, é o mesmo é que se físico, ele né? ficar lá não vai chegar. Também. É que não adianta, vai morrer de fome, né? É que antes com o Feirinha chamava ele. Ele procurava a tabela e fazia um gol. Agora tá sozinho. Vai vir, diz que vai vir Michel no meio do ano. Aí é outra coisa. Aí vamos Mas começar a olha, conversar. cara, só promete. eu vou te dizer que eu Mas, não curto cara, muito o Michael, sem sabe? ele... Eu acho ele muito peladeiro. Sempre achei. Tá louco. Não, Joga ele muito. é bom jogador, Não, mas... é bom jogador, ele tem qualidade. Michel, ele joga eu muita acho, bola. eu acho Eu acho ele ele muito peladeiro. individualista. Eu acho É, que ele é não o é que um eu cara falo, que é o vai ser peladeiro, o Soares. entendeu? Não, mas Tu lá pode trazer, ele vai bem, mas ele não é um cara que vai no alimentar Mundial o ele deu Soares. assistência. No Mundial não é assistência. Só precisa de uma assistência por jogo, não precisa mais isso. Sim, não, mas quem que tá? Ele não é muito de passar. Ele vai driblar, deixar o cara livre Sim. e se sobrar vai É o que eu falo, tipo, tem de vez em quando a gente Mas joga. O futebol precisa de um cara pra puxar o jogo, né? Na várzea Não, mesmo, mas- sabe? Tipo, a gente nota, assim, às vezes, assim, um cara que tem uma base, digamos assim, e, tipo, em qualquer jogo ele vai performar aquela coisa. Sim. Não, bom, sabe também, tu joga ali. Tem cara que às vezes daí chega na várzea, destrói, os caras acham que o cara é o Pelé na várzea, chega, tipo, pra jogar com os caras que estão no mesmo nível, se apaga, some, né? Não, na Várzea isso aí acontece muito, de tu tá num time lá, jogando no campeonato, daí tu vai, joga lá com o time X lá. Aí lá tá o Saulo. Destruindo. E o meu time é 10 vezes melhor que o dele. Sim. Só que o Saulo, nossa, o Saulo fez o... Fez o E, escarcel. nossa, e quase perdemos, empatamos, não vou dizer Sim. que... Ou até perdi. Aham. Aí, beleza. Chega lá, ô Saulo, pô, ano que vem com nós. Sim. Daí o Saulo, beleza, o time é melhor. Aí o Saulo vem pro meu time e Às vezes não consegue Some, nem jogar, né? tipo. some. Sim, Sabe né? por que isso? Porque... E eu vou te dizer, já aconteceu comigo, Aham. na Várzea. Que depois é capaz de a gente chegar nesse assunto. De tu chegar num time pela parceria, pela amizade com o cara, porque muitos... Aqui em Caxias até pouco, mas aí fora tem muito dinheiro, o que rola na Várzea, né? Mas daí tu às vezes, o Saulo, meu amigão, né? Me convidou, nunca joguei com o Saulo, vou lá jogar. Sim. Daí tu chega lá no time do Saulo, tu dá aquela olhada assim, né? Tem lá o Adrian, tem o Saulo, tem o Dudu. Não, beleza, tem, mas vai o goleiro. O goleiro. Mas o... não, vamos lá. E aí começa o campeonato. Né? Vamos dizer, no caso, Copa União, né? Que é o campeonato hoje mais Daqui, nivelado aqui, assim. Aham. Campeonato bom. E tu vai levando, vai levando. E aí tu, vou me colocar como exemplo. Aí o Vacaria lá e pinta a cara. Vai pra lá, corre, marca o cara, rouba a bola, arma, vai lá, finaliza. Tudo. Só que tu vai correr 30 minutos. Aham. Daqui a pouco, e ainda Acaba mais, o gás, digamos, hoje um veterano, né? Sim. Talvez Sim. menos O ainda. cara que não sabe se controlar Isso, e tá se tu sempre não tá comendo a bola. e se tu não se cuida um pouquinho, teu gás termina em 2 toques, se tu não souber fazer, né? É. Aí beleza. Correu. Daqui a pouco tu aguentou o primeiro tempo, né? Aí o meu time era o tal lá. Aí eu vou jogar com o atual campeão lá, digamos com o São Francisco, que hoje é o atual campeão, Sim. que é o time top. Cara, 45 minutos nós fizemos acontecer contra eles. Certo? Porque tu conseguiu estar ali junto com os caras e Sim. vamos, Saulo, vamos, Adam, vamos, cara, pega, vamos, e tu tá. E o Só primeiro que tempo chegou no vai embora. intervalo, o teu gás terminou.
Aí no segundo tempo, se tu volta, tu já volta mais cadenciando. Quanto que termina o jogo? 4-1 pros caras. 4-1 pros caras, 5-1. Se tiver perna, tu Foi o perde. que aconteceu ali com o que eu te falei do Grêmio, por exemplo, sabe? Os caras têm muito mais preparo e posicionamento, não adianta, né? Aí o Vacaria optou por sair lá do time lá e foi para esse. Nós somos em 40 no grupo, se eu não estou enganado. Só cara que fez base ou até jogou profissional. Ou um que outro que não fez base, mas por falta de oportunidade, apoio da família, coisa do tipo. Sim. Mas os caras... Jogar bola, sabe? Vou botar 40, quantos times dá pra fazer? Sim, dá pra fazer. No mínimo 3. Sim. E 3 times titulares. Cara, não importa quem tá lá Bom no nível, campo. todo Sim, mundo. tá. Hoje tu mantendo o joga, nível, né? tu sai jogando. Amanhã, hoje, por exemplo, vou usar hoje como exemplo o nosso jogo de hoje à tarde aqui na Várzea. Foi um clássico que foram 3 finais consecutivas a gente fez com eles. Nós ganhamos a primeira, depois perdemos a segunda e ganhamos a do ano passado. Então a gente tem 2 títulos em um deles, né? E agora tá rolando o campeonato. Daí é todos contra todos. Hoje a gente jogou com eles, nós estávamos em 35 no vestiário. Ah, hoje o Saulo saiu jogando. Feito. O Saulo saiu jogando. Ninguém reclama. Não tem essa vaidade ali, tipo. Daqui a pouco, porque é 11 que vão jogar. Não, tu não consegue botar mais do que 11. Ah, mano, chegou lá, não precisa nem, porque o veterano tu pode rodar, né? Sim, Vai e volta. Tu não precisa nem esperar o segundo tempo daqui a pouco. Primeiro tempo já vai trocando, o cara Vai lá e cansou, diz já assim, ó, troca. Saulo, hoje tu sai jogando. Mas assim, ó, Dá-lhe o pau. dá tudo que tu puder. Sai de lá de 4 pés lá, se arrastejando de cansado. Por quê? Porque eu tenho mais 2 igual a tu aqui na tua posição. Pra entrar. Tá? Beleza. Sai o Saulo, entra lá o Adi. O Adi entrou com 35 minutos do primeiro tempo. A vida. Quando os 20, 25 minutos... Ah, mas tem o Dudu na mesma posição. Bota. Tu deu tudo que tu tinha. Aí o teu time não perde qualidade, ele não perde volume, ele não perde força. Sim. Tem algum ego no meio? Sempre vai ter um que outro, Sim, mas é que normal. passa despercebido. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu não joguei hoje. Eu fui lá, sou do grupo. Estava disputando 2 campeonatos ao mesmo tempo, com eles, a Copa Caxias e com o time do Benfica, a Copa Fair Play. Então, ali a qualidade é muito superior, né, aqui. Então, onde eu lá ou eu não se difere o grupo. Já no Benfica, que o time também é bom, mas ali, se eu não estiver, pode ser que a diferença seja muito grande. Tem uma referência no Benfica hoje. Isso, entendeu? Então eu conversei com o pessoal, disse, alguns jogos eu vou ir, mas a maioria eu vou todos no Benfica. Sim. Por quê? Porque lá eles precisam mais de mim do que aqui. Sim. Mas eu não vou deixar de vir aqui todas as vezes que eu puder. Sim. Sim. Voltei, cheguei lá, o treinador usou, primeiro de tudo, o respeito com quem estava indo nos jogos. Sim. Segundo, coerência foi trocando. Daí ele disse, hoje eu não consegui te botar. Eu disse, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ninguém aqui se apega a esses detalhes. Terminou, a gente tomou um choppzinho lá, daí eu tinha o compromisso de vir aqui, senão tava lá até agora. Eu tava vendo foto deles ali, ó. Fazendo galeto com macarrão lá, entende? Agora comeu uma pizza. Aí, E eu tô na pizza, depois vou mandar uma foto pra eles lá. não, e até assim, nesse negócio da vaidade, aproveitar pra salientar o Vaca. Pô, a gente jogou junto ano passado o campeonato aí. Ó, e o que ele falou agora é ele, não tem vaidade mesmo, cara. Ano passado, pô, o cara é ex-profissional. Nosso time, assim, querendo ou não... Jogaram onde? No Benfica? Não, tá dando? Não, a gente jogou por confiança ano passado. Tá. Cara, teve uma série de turbulências no nosso... No livre, né? É, eu livre. velho no Velho meio no livre. da gurizada lá. Mas, a gente, cara, teve um monte de turbulência, a gente começou com um nome de time, deu problema com o presidente, teve que trocamos nome de time, trocamos uniforme, porque deu uns problemas extra-campo. E, pô, aí a gente precisava se reforçar, nosso time tava ali, né, uns caras do grupo saíram porque era um bruxo do presidente que tava gerindo lá o clube, aí foi trocado. Aí, pô, daí trouxeram o Vaca, pô, nosso time tinha empatado a primeira e perdido umas 3. Pô, trouxeram o Vaca veio, e acho que, tipo, tá, beleza, já foi titular, daí 10 e faixa, né? O cara vem, tipo, já com uma experiência, é um cara ex-profissional que joga em time bom e veio na parceria jogar com nós ali. Um time mediano, que só tinha perdido. E veio... Na verdade, tinha até mensalidade, né? Sim, tinha até mensalidade o time. É um time extremamente
de início, né? Porque daí saiu o outro presidente, aí teve que Começar de novo. Teve que se virar, teve que recomeçar. Aí, cara, o Vaca chegou, jogou lá o primeiro jogo, foi 10 faixas, cara, nós tomamos um arrodeão. O primeiro foi lá aquele em Ana Rec, né, que foi. Cara, nós tomamos um arrodeão. Era um time, assim, nosso time, querendo ou não, a média de idade era alta, né, eu acho que eu era um dos mais novos. Só que também pesado, né? Daí... Parece veterano, parece. Não tinha lateral, cara. Me botaram na lateral, nunca corri tanto, né? Ou o ponta... Tiraram o couro desse guri. O ponta jogava demais, até fui expulso nesse jogo. É normal, não gosta de dar no meio, né? Não, mas fui expulso num lance ridículo, né? O Vaca pode até confirmar aqui. Que daí o Duda foi expulso depois que reclamou, porque não tinha que me expulsar. Não, o juiz naquele momento... O cara fez a cama de gato em mim, eu saltei pra cabecear, ele se abaixou, fez a cama de gato em mim, o juiz deu a falta nele e me deu o segundo amarelo. Só que o cara que me fez a cama de gato. Enfim, né? Passou. E, cara, o Vaca foi 10 e faixa e tal. Segundo jogo que ele foi, daí eu não fui. Foi em Galópolis. Mas, enfim, acho que foi o 10 e faixa de novo. Daí, disso a gente tava reformulando o elenco, né? Nesse que ele foi o primeiro que a gente tava nessa mudança. Entendi. Aí depois teve o jogo no Delaza. Daí fui de lateral de novo, né? Porque eu tinha ido bem naquela partida. E a gente tava sem lateral ainda. Aí fui de lateral de novo. E o Vaca, daí foi o Marquinhos, Delis. Isso, Delis. E, cara, o Delis é outro que é, hoje na Várzea, aqui em Caxias, é estrela, né? Joga muita bola também. Ele joga comigo também nesse time. O Vaca não teve o problema de falar, não, opa, recuou, veio pra volância, deu a 10 pro cara, ficou com a faixa, porque isso aí é de perfil daí, né? Não, enfim, ele é o que fala, que conversa com o juiz. Sim. Beleza, você deu a 10 ali, azar, vai jogar. No outro jogo, foi bem de volante. E daí tinha lateral. Aí, e o Marquinhos não foi, Saulo, vamos agora de meia. Daí o Vaca. Daí foram dar 10 pro Vaca. O Vaca, não. Dá pro Saulo? Pode dar pro Saulo. Tá jogando, né? Pegou, tipo, não abdicou. Só pega essas Porque hoje em dia. Vai fazer... Porque hoje em dia, cara, tu pega cara aí que. Não, se não me dá 10, eu não vou jogar. Sim. Tá. E a vaidade ele deixou toda de lado e é isso aí que ele falou, cara. Não tem. E a gente engrenou, né? E a gente O engrenou. time- Dali a gente foi. O time deu uma encaixada. Passamos de fomos fase. até a semifinal, né? Às vezes é até bom ficar sem a 10, né? Não toma tanto no meio. Nem me fala. O meu primeiro jogo com a 10 eu perdi 2 jogos. Não pesou a 10, pai? Não pesou a 10? O Vaca pode falar aí. Não pesou, tipo, Tanto que O Jean-Pierre pesou a 10. no último jogo ele O Jean-Pierre botou depois duas, era né? 10, sumiu o homem. Botou duas no barbante lá. Duas no marbantes e último uma jogo. assistência. Vai se esconder atrás do zagueiro, né? Não, vai bem. Pelo menos eu. Não, então comigo foi bem. ele fica lá só atrás do zagueiro, só esperando Ah, mas é que a eu mijo. cochilada. Não, eu já mijo. Eu já não tenho. Volta, né? Não, já te mexe, vamos, ó. Mas tem que saber os atalhos também, né? É. Só Futebol correr, já não tá. joga Tem que ver bola jogando também. 7. Só na banheira, né? Não tem impedimento. Não volta, né? Só na banheira. Não volta no meio campo. É que se tu parar pra pegar o Faz os golzinhos. futebol, e tal, só na na, banheira. na verdade todos os esportes, né? Se tu parar, a gente falou de basquete ali antes de começar, né? Mas vamos voltar pro futebol, é mecânico. Sim. Ele é uma roda, né? Uns usam um esquema, outros usam outra, né? Mas ele é força, inteligência e raciocínio, né? Ou seja, para mim o futebol é 70% inteligência, 20% como é que se diz, tático e 10% força. Ou seja, a força tu só vai usar quando não tem as outras dois recursos. Porque se tu usou a inteligência naquele momento, o cara pode vir pra te arrebentar, ele não vai nem te achar. Sim. Se tu usou a força com a tática, mais Os dois se arrebentar. ele vai dar no companheiro dele. E no momento que tu usou a força, a inteligência e a tática e ele veio pra te arrebentar, quem vai se arrebentar é ele? Sim. Porque tu tá firme, tu tá bem colocado. Ele não vai conseguir, a não ser que seja aquele lance realmente... Sim, que vem na maldade que mesmo. Vem maldade pra te Sérgio quebrar. Ramos, né? Chega, não, vou te quebrar mesmo. Não, mas aí a gente tá falando de grife, né? Tipo, o Sérgio Ramos bate, mas ele sabe bater, né? Eu sei, o salário tira do jogo. Né? Ele é expulso diversas vezes, mas ele é um cara que eu admiro muito. Mas, ó, eu vou te sabe dizer. bater. Pra mim, foi um dos melhores zagueiros que eu já vi. Pra mim Por também. quê? E Esse esse foi lance Salah, do né? Salah, eu vou te falar. Infelizmente, o Salah levou a pior. Mas não ele foi usou do pra recurso que ele machucar, tinha ele naquele foi- momento. Sim, Entende? Sim. É a tal da catimba dos brasileiros, dos Argentinos. argentinos. Tanto que acho que nem falta foi no lance, por exemplo. Eu acho até que ele
nem deu falta Nem deu mesmo. falta. Acho que não foi Não. falta. Não. Mas ali foi maldade ali. Ali foi maldade. Esse cara puxando o Não, mas braço ele ali, puxou, mas ele não puxou e segurou na Não, queda. mas ele Tu puxa e solta. Sim, só que ninguém imagina, tipo, que vai quebrar o braço. Sim, né? mas ali... mas Igual, Ele por não exemplo, puxa no pra quebrar o braço. No basquete, os caras vão pegar o rebote direto, estão aqui, braço com braço. Sim, tá mas ligado? basquete, né? Futebol. Não, não é igual, então, tem mais de coisa de Tem quebrar o mais braço. contato. Não, sim, mas é diferente, né? Ali do garrafão. É que nem eu vou usar um exemplo eu de acredito casa. que ele não queria machucar. É, Mas a ideia dele era parar. ele era queria parar. segurar ele, Ele vou parou segurar a ele, jogada. segurar. Agora, Eu vou usar um a exemplo de forma casa, que ele caiu, que foi o... Foi feio, O né? Salah caiu. O Salah caiu errado. Sim. No momento que... Por que ele caiu errado? Não sei se tu lembra do lance. Porque ele quis insistir em escapar quando ele agarrou. Sim. É que o salário não é Porque de ele simular. não é de cair. Não é de simular. Se E o Messi também não. O Isso. Messi apanha e Se vai fosse outro jogador, não vou usar nenhum exemplo do Neymar, mas vou usar outros exemplos que ele sentiu que ia tomar falta, ele já não ia forçar, ele só ia cair. Sim. Vários fazem hoje. Entende? Por isso que ele machucou, pela insistência em tentar sair da falta. Se ele cai ali, então, ou seja, houve talvez a maldade do Sérgio Ramos, eu vou te dizer que ele parou a jogada. Agora, dizer que ele foi pra deslocar o ombro dele, cara, não tem como tu fazer isso. Ninguém vai com a intenção de machucar para lesionar o cara, mas ele Ainda foi mais pra parar a nesse jogada. jogo, que é Parar a muito jogada. profissional, né? Daí Tipo, foi- tem muito respeito querendo ou não ali. Usando um exemplo de casa aqui, cara, o Felipe Melo. Antes, é que no caso escandalizou, né? Escancarou que foi. Na verdade, ele foi muito cobrado por 2010, né? Que foi o que pegou, né? No caso dele. Mas ele é um cara que era malandro, cara. Ele batia e tomava amarelinho ali de vez em quando, entendeu? Era expulso de vez em quando, que é do jogo, né? Da posição. Mas ele é o cara que sabe ser malandro. O Fagner. Todo mundo fala do Fagner, ah, bandido. Cara, também pode ser, mas ele é o cara que sabe bater. É o estilo do jogo. Ele é dele. poucas vezes expulso. E ele, cara, eu sou corintiano, assisto ele batendo, cara, ele vai pra rachar. Entendeu? Ele dá na bola e se tiver que pegar o cara, se o cara ficar na frente, vai tomar Vidal também. era O assim. Kahneman também é assim. Vidal, o Indi Vidal também jogou é a assim. vida toda. O Indi também Claro. é. Agora com o VAR acaba diminuindo um pouco. Agora sim, agora eles pegam tudo. Mas antes... É, Só isso que é. voltando ao caso do Felipe Melo nessa Copa, aí todo mundo bateu nele, né? Todo mundo. Sim. Só que ninguém lembra que o 1-0 que o Brasil fez, Foi o passe dele. o passe E um dele, puta de um passe, que ele assim, largou o não foi Robinho, qualquer é o coisa. Robinho, né? Sim. Ele largou o Robinho, só ele e o goleiro. Só Tipo, pega essa parte lembram dele. da parte que ele bateu e que ele errou, infelizmente. Ele fez a cagada. O gol contra não foi falha dele, cara. Ele subiu pra cabecear e o Desviou. O Júlio próprio César Júlio- meio que saiu o Júlio sem- César que errou o Não, tempo. gritou também. Isso, né? foi uma falha de comunicação. Agora dizer que a culpa é dele, não. Que normalmente aquela bola o goleiro sai. E aí o cara já sabe. Já o cara já dá uma. Eu. É que tem que achar um culpado, né? Não adianta. Sempre tem ocupado. Esse ano passado foi quem? Cara, que assim, ele teve uma o certa Fred, culpa. não foi? Fred Foi o foi Fred. ocupado. O Fernandinho fez o gol contra aquela vez também. Nossa, o Fernandinho não serve mais pra nada. 2018. Aí o Guardiola disse que foi um dos melhores jogadores que ele já teve na vida. Sim, não. Então, Dá pra pegar Tanto um que ele lance só assim, saiu né? do City agora pra voltar pra Não, Atlético, né? pra parar, né? E tu pega aqui no Atlético, tá Tem- voando, cara. Joga muito, né? Não, joga muito. Só que Fernandinho? o lance não dá pra destruir o jogador. Não, tu não pode caracterizar a carreira do cara Não é. por causa de um lance e outra. O gol contra. O Marcelo fez o gol na Copa também, lembra? Não precisa. O Marcelo fez aquele primeiro gol da Copa do Brasil lá, que ele foi bater o cruzado, ele levou o pé e botou pra dentro. Sim. Sim. Entendeu? Desviou ali. É Só que que daí não bateram tanto nele. Por quê? Porque ele tinha um pouco mais Não, de... tem a fama também, né? Isso, fama, né? entende? Aí já é E aí a mídia gostava um pouco mais dele, entende? hoje, infelizmente, o Pedrinho falou essa semana no Redação E um do pouco Sport porque não era TV. tanto um jogo de eliminação, né, digamos. E hoje, o Pedrinho falou essa semana no Sport TV. Cara, tem que ter responsabilidade no que a gente fala. Porque tanto a internet, mas quanto os comentaristas na TV o que falam, cara, isso aí reflete, né, meu? E tu vai sempre tu tem que achar um vilão, dizer que é esse jogador, tá fazendo corpo mole, esse aí não tá jogando, que fala na rede social, entendeu? E isso aí vai virando, tu vai sempre achar um culpado e tu vai martelar no cara. Tipo, não tem como, né, meu? É foda. Sempre alguém ocupado, não adianta. É. Isso aí vai Mas ser isso normal do ser aí, humano, né? na várzea, Sim. Isso Tem, acontece. vai, tem gol no final do jogo. Vai ser eu quatro. tô há uns 15, vamos dizer que nós estamos em 23, né? Sim. Eu vim pra Caxias em 2002, 2003, então é 20 anos. Na várzea, cara, tem time que é fechadinho. Mas aconteceu lá, o cara errou, tomamos um gol. De novo. Claro, e... Aí o cara lá do banco, Muitas vezes. vamos. Mas uma coisa também que faz a diferença, às vezes, é time que joga muito tempo junto, né? Cada um, tipo, se conhece, assim.
Que ano passado também nós fomos jogar com o Conquista. E te dizer que assim, ó, nosso time era tudo guri que recém tinha parado de jogar. Praticamente assim, ó, meio time, digamos assim. Pelo menos o titular. E cara, querendo ou não, nosso time era tipo melhor que 90% do campeonato, digamos assim, sabe? Em termos técnicos e de entender de jogo. A gente ganhou um jogo só. Só apanhamos. Sabe? Não tava acostumado a jogar junto. Exatamente, ó. Isso lá, uns anos atrás, acho que na verdade teve até pouco o campeonato de integração. Sim. Muita gurizada também, às vezes, faz tipo, uns também dois, não... três Faz uns 2 a 3 anos que o integração parou. Era o melhor campeonato de Caxias do Sul há uns anos atrás. Ele era muito equilibrado. Muito equilibrado. Do segundo quadro, o primeiro quadro, veterano e master, porque era obrigado 4 categorias pro mesmo time. Só que aí que tá, lá naqueles anos anteriores, tu chegava, por exemplo, no... Eu joguei no Madrid, joguei no Santa Lúcia depois, que foram os 2 times que eu participei no Integração. Mas, por exemplo, tu dizia, quem é o camisa 10 lá do Santa Lúcia? É o Reginaldo. Sim. Quem que é o camisa 10 do Estrela? É o Luciano. Quem que é o camisa 10 da linha Palmeira lá? É o Juca. Sim. Quem que é o do Madrid? O Vacaria. Quem que é? Cara, tu tinha 10 em todos os times. O Nove, é o fulano. Cara, tu tinha as referências e era nos tudo times. time Técnica, né? muito bom. Tinha um ou outro que destoava um pouquinho pra baixo, mas por alguns motivos, no ano seguinte podia estar lá em cima de novo, sabe? Não tinha assim, dizer, a hegemonia do... Não. Deu ano de Madrid com Santa Lúcia na final, outro com Estrela, Madrid, Santa Lúcia com Verdão, Palmeiras, sabe? Sempre ia revezando. E o campeonato era muito bom. Só que esse pessoal foi ficando mais velho, foi envelhecendo, né? Sim. E hoje a gente se encontra praticamente em todos os veteranos. Sim. Só que daí tu vai pegar os primeiros quadros, os segundos quadros, tem time bom? Tem. Mas a qualidade é muito abaixo. Nós estávamos falando um dia num jogo lá nessas peladas que a gente joga por aí durante a semana. Cara, vamos pegar aí o Randon, por exemplo, né? Sim. Que ele precisa lá botar um dinheiro para bater imposto e bancar um time de várzea para jogar um campeonato a Libertadores que tem aqui da região, né? Vamos imaginar isso. Tá, vamos montar um time. Tá, então quem que nós vamos pegar? Vamos lá. Goleiro. Aí tu... tem o... mas aquela... Sim. Mas esse é veterano. Mas é o que tem. Entendeu? Sim. Vamos lá o meia, atacante. Camisa 10. Tem o fulano de tal lá. Não, esse é bom. Tá, mas e fora ele? Tem lá vou usar o exemplo, né? Digamos, né? Tem o Saulo. Mas daí o Saulo, tu vê, o Saulo não tem. O Saulo não tá no nível, digamos, lá do cara. Sim. Cara, a gente não conseguiu formar 11 pra dizer assim, não, esse time fica top. Sim. Aí a gente brincou, agora vamos fazer uma seleção veterana. Dá 10 times. Sim. Eu acho que isso vai muito do interesse hoje da gurizada, tá muito disperso, né? Tá. Ninguém mais... É igual tu montar um time pra te fazer uma turma pra jogar um futebol 7, cara. Não tem mais, né? Tu não arruma gurizada. Não, a gente teve, ano passado também... Dá briga, mas tu também não arruma gurizada. Não, não quero dizer da briga porque tu não consegue, tu tem que... vamos, vamos. A gente tinha cara. acho que uns 20 no grupo. A gente jogou acho que uns 7 jogos. Nós tínhamos um time de não futebol fechou 7 um dia 7 caras pra jogar. Sempre eu achei que tava buscando alguém ou pegando alguém da quadra, sabe? Às vezes teve um jogo que eu tava machucado, só que eu fui ver a gurizada, né? Faltou gente e fui lá no gol. Por exemplo, porque tinha faltado gente. Daí é foda, sabe? Não tem... E daí, agora tu vê os veteranos. Sim. Nós temos um horário na quarta-feira de futebol 7. A gente é em 22 do grupo. 2 não participam porque saíram de Caxias, mas quando eles voltam, eles vão lá na brincadeira, então eles estão no grupo. É 20 caras toda quarta. Uhum. Todas as quartas, salvo exceções que tem de vez em quando, inverno. Mas no mínimo 18 tem que ter, pra tu revezar. E quando não fecha os 18 a lista até na terça-feira de meio-dia. Tipo, quem não vai consegue um. Né? Isso, ou consegue um, ou a gente dá um jeito. Sim, porque nós estamos no grupo fechadinho, todo mundo pagando certinho lá, só pra o racha da quadra, né? Mas caso aconteça de um não poder,
a gente tem cara que quer jogar com nós toda quarta. Sim. Então eles já ficam naquela, quando faltar gente, Chama lá. já me liga porque sabe que eu sou o primeiro da lista. E assim por diante. Então, a gente raramente chega lá em menos de 16, 18. Entende a diferença? Grupo cheio, né? Grupo cheio. Mas daí tu pega uma gurizada, vamos jogar bola ali. Aonde? Não, ali na rua. Sim. Na rua. Não, então vamos lá no parquinho, né? Não, vamos jogar aqui na rua. Pé descalço. Hoje é muito sistematizado o negócio, né? Sim. Então ficou assim, ou é no sintético, ou é no futsal, ou é numa quadrinha E o mesmo. futsal caiu bastante até ultimamente, né? Futebol também tá Agora, crescendo, né? O futebol está crescendo. Pra te ter uma noção, esse Tão meu time migrando, aqui, né? eu não vou participar por motivos pessoais, mas vai ter um torneio de futevôlei. Eu não sei se é no Ace ou é lá na Orla. Sim. Esse era uma quadra de futsal, por exemplo, que virou de futebol. Exatamente. Vôlei, vai ter um torneio só nosso. Sim. São 16 duplas, se não me engano. Sim. Só do time. Só Vai do ser time. fechada a quadra no domingo só pra isso. Porque o futebol é bom, é bacana. Sim, sim. Eu não vou Dá poder- aquela brincada, né? Isso, eu tenho já um compromisso pelo Benfica, que a gente tem uma janta, e daí vai ser no sábado. Daí eu vou estar virado Sim, da sim. noite, daí eu não tenho condição. Sim. Que nem eu brinco com os gringos, eu já sou fraco no futebol e lá com eles estando bem, imagina eu chegando de virada, né? Não dá, né? Tá louco. Depois daquele Danone, né? Bah, nem me fala. Nem Dançar a noite inteira, né? Ah, Então toma. tu imagina, né? puxando mais pro Inter agora, falando de culpado antes. Tu acha que o Mano Menezes é o culpado pela Não, agressão do capaz, Inter esse fala, ano? mano. Não, a mídia tá falando, né? Que é o principal Não, culpado. não, é que eles não porque têm que vários jogadores estão decaindo, né? Tu pega Bustos, Depena, pega... Não, o Lampard tá bem. Mas o resto ali não decaíram bastante desse ano. E ele não tá achando a fórmula de o time Mas voltar por a que jogar. eles decaíram? Eles Refalando. não mudaram de posição, não foi Pois nada. é. Aí que não tá achando. É momento. É que nem o Corinthians, finalista da Copa do Brasil do ano passado. Esse ano não Isso acha jeito de jogar. Eles acham que o Mano, sabe por quê? Não. Eu vou dizer o que eu penso. Quem saiu alguém ali do time ali, né? Assim que foi embora aqui, Saiu... do ano passado, que foi. Não lembro agora. O Cuesta. Saiu O Cuesta saiu. Mas o Cuesta já saiu no meio do ano passado. Saiu o meio do Edenilson Botafogo. e O saiu Edenilson, o Patrick também. O Tyson. Mas era eu vou te os dizer que caras o Tyson era referência também. É. Mas o que eu te digo assim, ó, o ano passado, quando o Mano pegou o time da forma que pegou, demorou um mês ali, digamos, pra dar aquela nivelada. E daqui a pouco ele entrou numa curva ascendente. Achou o time, né? Isso. E ele dava aquela oscilada, mas era oscilada sempre Empatava, subindo. perdia e vai ganhar mais duas, Perdia uma, mas ganhava 2, 3 e assim ia. E ele chegou a fazer uma série invicta ali, né? Aí falavam do Edenilson. 8 jogos, que- 9 jogos sem perder, né? Porque o Edenilson, porque isso, porque Tem que ter o aquilo, culpado no porque Inter, né? não sei Que o quê. aí vai Porque a o questão do Tyson, culpado, né? porque o Tyson, porque isso. Só que, na verdade, o time do Inter era comum. Eles ultrapassaram Era o time a limitado, né? expectativa, na minha opinião. Só que o que aconteceu? Foi vice. Com aquele time comum. Sim. Passando por cima lá. O Flamengo tava passando por tudo. Bom, mas é o Flamengo. Sim, é a obrigação deles, né? E assim por diante. E ele foi um vice-campeão. Uhum. E só não foi campeão, vou te dizer, porque o Palmeiras vem num momento bom há muito tempo. Eu acho que esse ano vai de novo, E né? o Mano demorou. É, Palmeiras Demorou ali um mês e chegou, acho que o quê? Com umas 6 rodadas já, né? Acho que sim, mais ou menos. Pra sim. poder. Se ele tivesse, digamos, no início Isso. do campeonato, poderia até acontecer de o Inter brigar de igual para igual em pontos com o Palmeiras. Tanto que na última rodada o Inter tava 3 ou 4 pontos atrás, né? Não? É, sim, É, foi né? no outro ano que Foi tava no outro no ano saldo. que ele foi vice também, né? Entende? Aí tu pega. O que o Mano tá fazendo de errado? Não tá. Aí tu pega. E ele não Eu tem peça gostava de muito- reposição. isso, né? Ele eu tá gostava tendo muito do cruzada. Cuesta. É, Eu a direção, gostava. né? Sim. A Tá jogando muito torcida no botou na Botafogo. cabeça que o Cuesta não servia. É que estavam achando culpado, né? Aí Aí- saiu o Cuesta. O Edenilson vinha, nossa, o Super Ed. Aí o cara errou um pênalti, ele errou. Sim. Foi um pênalti decisivo. Tyson também errou pênalti, né? Contra a Sul-Americana, né? Não me lembro Acho se que ele errou sim. Ele, Edenilson e mais um. Pois é, mas acabou que ficou tudo Mas é que mão. os caras botam Ele já no tava culpado, marcado, já. Tava marcado. Entendeu? Cara, Eles falavam que o Edenilson, no momento decisivo, ele desaparecia. Daí a torcida Mas, foi cara, em cima e não tem são mais clima. 11 dentro de campo. Sim. Se não tivesse ido pros pênaltis, a culpa não é dele, entendeu?
Daí ele errou o tivesse pênalti, ganho o mas jogo e normal. se o atacante tivesse feito gol, entendeu? Entende? E é a cabeça dele, né? É a direção dele que Se o Ramiro não tivesse botado a mão na bola. É o time. normal, né? Ah, mas é interpretação. Cara, me desculpa, né? Eu tenho uma opinião. Ei. Se tinha que criar a regra é o seguinte. Cara, independente da situação, pegou na mão, dentro da área, o VAR viu. Intencional ou não intencional? Ah, mas aí a técnica do Saulo é muito apurada e ele chegou na linha de fundo e não teve recurso, chutou a bola e deu na mão do Dudu. Basquete, não tá falando agora. Se pegar a bola na perna, o que é? Falta, bola fora. Porque ele não se querer. Pegou para o jogo, não pegou? Sim. Se tu tá na linha de fundo lá, que nem aconteceu agora no jogo aí do Lakers ontem, que eu não sei qual deles estava assim, foi cair fora e virou pra trás e jogou a bola. Joga a bola no cara. Deu no braço, no caso, Sim, dizer, sim. né? E voltou pra fora. No futebol, quando tu tá na linha, na lateral, tu quer cavar um escanteio que tu não chuta no cara. Dá um Sim. bico, Tá, mas daí isso aí não pode, então? Sim. Então, bateu na mão, cara. Só, daí tu acaba com a interpretação. Sim. Acabou. Que a interpretação Foi pode sem ser querer. tendenciosa. Ok, Sim. tem cara que Beleza. dá um carrinho pra pegar a bola Sim, e o vai outro é com o um braço pra pouquinho mais cima, né? rápido e ele acerta o cara e Eu acho que é eles não fazem- expulso. Foi sem querer, a Eu acho gente que não vê faz isso essa técnica que tá falando. Mas Porque vai ter muita intensidade, intencional. O cara tá ali, dá um toquezinho na mão do cara, pênalti. Vai acabar muito pênalti. Por isso que não querem fazer isso. Mas Mas aí isso eu te digo. Por causa que é... Vai na inteligência do cara. Não, Bota mas as mãos não jogar pra trás? Mas Claro aí- que tem. Não. Mas Pra daí- bloquear o coisa tem? Ah, Claro tudo que tem. basquete é diferente, cara. É outra Pra coisa. bloquear a bola do futebol, homem. Não, tu mas não tô vê os falando- caras metendo aqui, Não, você ó. levantar. Não, foi pra te poder mostrar. Os caras não estão hoje em dia, Sim, vai assim. Na hora de cruzamento, mas tipo, Então. tá entrando na área ali, ó. E o cara tá marcando. Vou parar a bola, tocar na tua mão. Sim, mas só que daí também o cara não vai nem conseguir botar a bola na É uma mão do brecha. cara. É uma brecha na regulamento. Não, mas então, Ah, mas daí o cara aí não vai eu nem acho conseguir que botar a não bola. já veio muito tempo Sim, atrás. mas daí o podia cara não vai ser, nem mas conseguir então botar. tu fazer a interpretação da questão do cara querer te chutar a bola na mão, então tu ter olhar o cara... Mas daí vai vir Tá a bom interpretação assim, o cara tá bom. eu fui tocar pro cara que tava atrás de ti. É. Eu digo assim, ó, tem tanta malandragem no futebol pra tanto lance, a tal da saída do goleiro, aquela no ar. É complicado de tu interpretar aquilo ali, que nem aconteceu agora no Da fim falta jogo do de goleiro, que... tá dizendo? Isso. Sim. Que até o goleiro bateu cabeça. Não foi? Acho que foi até o goleiro do Grêmio, não foi? É, tá batendo. Que agora essa semana que bateu com o zagueiro, atacante, não sei, né? Por quê? Porque o goleiro sai sem poder se defender, Sim, porque ele ele sai tem mal. que agarrar a bola, né? É difícil tu interpretar, porque, mas daí não dá pra tu ir na bola. Porque por muitas vezes o cara corre olhando pra cá, o goleiro tá aqui. Pois ó. é. É Aí outro tu negócio, é subiu, sem querer também. Mas é subiu, falta tu também, é falta do entendeu? goleiro, entendeu? Foi sem querer, mas... o goleiro, né? E se ele Exatamente. cair ali, ele... E aí tu tá protegendo o zagueiro, porque ele não pode botar a mão na bola. Cara, tem que se... Eu joguei tanto defendendo quanto atacando. Eu sou a favor, assim, se criasse a regra, duas regras. Essa do pênalti e o tempo cronometrado, que nem é no futsal. Que daí tu acaba com esse cai. Quer cair? Cai. Ah, hoje eles Essa estão tá em fase prolongando. do teste, né? Hoje estão prolongando o acréscimo pra parar com essa Isso, cera, Só né? que tu Mas prolongar não o acréscimo, resolve. o goleiro cai igual. É, vai cair do Não mesmo vai jeito. resolver muito, né? Sim. Ajuda, mas não resolve. E o problema do No Kai tempo Kai cronometrado, é porque tu mata muito ritmo também, né? Hoje em dia é muito usado pra tu Exato. vai picotar, entendeu? Tu dá o acréscimo, ele vai picotar o acréscimo, esse é o problema. tá tomando uma pressão. O goleiro caiu. Sim. Fica 2 minutos lá no chão. Sim. Esfriou o jogo. E outra coisa, malandragem tá do dando mais futebol. amarelo também agora. A Pois goleira é. tá subindo amarelo. Então tá mais... Mas isso aí sincero, é das tá mudando. apostas, né? Só que assim, ó, a hora que eles expulsar um Sei, pouquinho mais. sim. Esse é Que das daqui a pouco apostas. expulsar goleiro. O Como Cássio eu- foi é, expulso Porque uma vez. expulsar Eu- é muito difícil. Eu ia né? dizer, não, é os dois mas únicos vai. goleiros que eu vi expulso por causa disso aí. O Cássio Cássio. tomou 2 amarelo e vermelho e o Groy. Sim, agora era direto. Mas o Groy foi expulso uma vez por causa disso. O Groy Sim, só o tomava Groy- amarelo mas o todo Groy jogo. era direto. Mas fora Libertadores isso. lá, matou aqui, ó. Entendeu? Aquele Miguel, né? Usou o regulamento, a malandragem. Mas se tivesse o tempo cronometrado. Futuramente Cara, vai ser mais. quer deitar? Deita aí, não vou ficar até amanhã. Tá tudo certo. No momento que tu estiver bem, que tu estiver legal, a gente volta pro jogo. Tá problema. mudando o futebol. Vai ter mais mudança. E outras regras aí, né, que eles estão querendo acrescentar também. Vamos fechando?
Eu queria perguntar da pergunta que tem que falar sempre, né? Famosa? A famosa aqui não foge, todo candidato tem pergunta aqui. Não, mas é de boa. O teu como... Não é política, é convidado ali. Todo candidato. Candidato não é candidato? É, o programa eleitoral. Eu falei candidato. Tu falou candidato. Puta que pariu. Saulinho. Todo Cansativo. Sábado o cara tava meio balhado, né? Não, assim, tu como colorado, né? Identificado, como falou agora. Qual foi o jogo que te marcou mais, assim, de todos, assim, esse aqui nunca vai esquecer? Não necessariamente precisa ser do Inter também. Quiser dizer um do Inter e outro jogo do Brasil. Até algum que tu tenha disputado, até talvez. Não, é que nem eu digo, eu sou colorado, eu torço pro meu time, mas eu sempre fui um grande fã do Ronaldinho também. E eu digo que... Gaúcho ou Ronaldo? Os dois, mas o Gaúcho principalmente pela diferença dele em relação a... Eu fui o melhor que eu vi jogar, vi outros por vídeos, mas eu acho que depois do Pelé, em termos de individual, e que acrescentava pro time quando o time tinha condição, foi ele, sim, né? Nas características, né? Pois é, magia no jogo. Isso, né? E aquele jogo de estreia dele no Barcelona lá, pra mim foi um jogo assim que eu acompanhei, eu assisti esse jogo, foi demais, né? E claro, daí não tem como dizer que não o Mundial do Inter, né? Que, do título lá, porque o Inter apanhou o jogo todo. Na verdade, a gente é campeão mundial. Mas a gente tem a noção de que a gente é campeão mundial porque a gente fez o gol. Que é o resultado, entende? Jogou menos, soube sofrer, soube apanhar, soube se defender. E num lance de um cara diferente, que foi o Yarley naquele momento, porque ele foi muito bem no jogo, né, em si. Índio também segurou tudo. Índio foi o cabeça de bagre, que defendeu todas. E o zagueiro raiz, que hoje não jogaria, que hoje o zagueiro tem que saber tocar a bola, não teria dado aquele balão, entendeu? Não teria dado aquele balão que resultou no gol do Gabiru, né? Então eu diria que 2 jogos assim que me marcaram, né? Então, fora isso, sim. E foi um jogo mesmo de base ainda, na época da base, lá no Cristal, lá que foi aonde eu comecei, que a gente jogou contra o Vasco de Nova Milano aqui. E a gente veio aqui, só que o time do Vasco de Nova Milano, na verdade, naquele ano, era o time B do Juventude. Forte, né? Fortíssimo. Que era o Jonas, que treinava ainda o Joninhas. Os caras que a gente quer trazer aí também. O Jonas ele treinou nosso quando era novo. Seguido eu converso com ele, ele tá aqui na quadra do Medianeira aqui, tem a escolinha ali com os guris, então na quarta-feira a gente tem um jogo de futebol 7 na quadra de trás e ele tá com a gurizada ali. Ainda brinco com ele, nossa, Jonas, tu deve ter uns 110 anos, Jonas, tu foi meu treinador. Continuou mesmo, todo mundo, né? Continuou do mesmo jeito, né? Esses dias tava um debate lá sobre ele, quantos anos ele tinha, porque ninguém conseguia... Terminável. E a cara dele é a mesma. É a mesma cara. Que a gente fez contra eles lá em Nova Milano lá, e a gente ganhou de 4-0. Eu fiz os 4 gols e daquele jogo ali foi o meu primeiro pontapé, digamos assim, para chegar até a base do Ju e depois dar uma caminhada ali curta. Mas o suficiente pro cara mentir pra Tem uma historiazinha, a história é bom, né? Vem mentir nos podcasts. Coisa aí que o cara não tem uma história aí, né? Tem muita coisa que o cara não pode falar aqui, né? Porque só depois das câmeras. Então o cara brinca, né? Que daí tu conhece bastante gente, tu viaja, tu vê uns caras dizendo, aquele cara eu conheço. Ele é capaz de não lembrar de mim, mas eu sei quem é ele, coisas do tipo assim. Então foram esses joguinhos assim, né? Que me marcaram mais, né? Sim, massa, show de bola. Não, tá respondido pra mim. Então a pergunta pro cara aí ou não? Fechou? Acho que fechou aí, vamos pedir pra galera deixar o like. Segue aí o Vaca, vamos deixar o... Deixa o teu arroba pra o pessoal te seguir aí. Meu Instagram é @ClaudioVacaria. Isso aí, segue o homem, vamos deixar na descrição ali também. Segue nossos patrocinadores, pede aquela pizza do bar agora pra encerrar o programa bem. Quiser comprar uma camisa pra torcer pro teu time, a camisa do Grêmio ela tá em promoção R$ 49,90 lá no do Soares, vendendo que nem água. Tá vendendo que nem água, só falta começar a fazer gol. Também a camisetinha do Grêmio lá, né? Só antes de fechar, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Leon, né, que é o time onde eu faço parte há 3 anos já. Então a gente tem um grupo bem fortalecido de amigos mesmos lá. O Benfica, que hoje eu não tô com a camisa do Benfica aqui, mas
que a gente tem um grupo bacana lá, né, no Benfica lá, o pessoal com certeza vai olhar o vídeo aí, vai acompanhar. E mais o pessoal do Goiás, que é onde eu assinei para jogar o Municipal. Então vou me infiltrar lá, um velhinho no meio dos guris lá. Né? Vai dar uma hora pra eles, ó, vem por aqui, agora é tua vez de falar pra eles. Agora eu vou dizer pra eles, ó, você tem que correr pra mim aí, ó, me ajuda, né? E claro, vai ali, já fica ali. E não posso deixar a família de lado, né? Toda a família, pai, mãe, como é que era lá no show da Xuxa, meu pai, minha mãe, pra você, né? E pra minha esposa, né, a Kelly, que meus Você filhos... Você repostou lá que tu ia estar isso, não, minha esposa eu falo pra todo mundo, vou repetir aqui porque não é segredo pra ninguém, né? Ela tá sempre me acompanhando, me dá muita força, é torcedora, sempre que ela tem a possibilidade ela vai junto. Parceira. Então, nosso relacionamento é super 10, sabe? Não tenho vergonha de falar pra ninguém que hoje meu casamento é completo, entende? Sim. E a questão também que ela tem o esporte dela, né? Que ela é do basquete, realmente é do basquete, ela participa, jogou e enfim, né? Tem mais histórias, na verdade, de jogos do que eu. Eu brinco que atleta da casa, na verdade, é ela e não eu, né? Que se tu botar tu pegar as medalhas dela e as minhas, a minha vai encher uma bandeja de pizza, dela tu vai ter que comprar um baú, entende? Troféu e coisas, né? História, então. E isso que o basquete feminino não tem apoio, não tem incentivo, não tem nada. Nem o basquete no Brasil não é tão... No geral, isso. No geral, se o masculino, que é mais forte, já não tem, tu imagina o feminino, né? Sim. Então, dá um beijão pra ela, dizer que eu amo ela. Ela já chegou a jogar com a Hortência e tal? Com a Hortência em si, não, mas ela jogou contra a Paula... Talvez. Com a Janete, a Alessandra. A Alessandra até, inclusive, ela jogou o Mundial junto com a Alessandra pela seleção brasileira. Então, tem mais umas outras que eu vou te dizer que, como são mais antigas, eu mesmo não lembro de nomes. Às vezes ela tá lá, a gente assiste, né, o feminino, volta e meia. Aí ela diz, aquela ali, fulano de tal, jogamos junto, jogamos contra, né? Sim. E aí eu fico olhando e dizendo, ficar quieto aqui, né? Deixa ela... Não, ela tem... As pessoas que ela conhece são mais famosas das que eu, né? Então, então a gente brinca muito sobre isso. Mas, que nem eu te falei, ela tá sempre junto, ela veste a camisa. E outra, é corneta. Bom. A corneta pega, por quê? Porque o cara... Entende, Mas é bom, né? Pior que é bom, eu acho. Pra finalizar, só pra gente dar, já teve um episódio num jogo ali, um ano, 2 atrás, assim, de um lance que eu voltei só pra fazer uma saída de bola assim, e era uma semifinal. Perdeu a bola. E eu girei, e quando eu girei o cara me pegou assim, mas nada demais. E como o jogo já tava indo pro final, eu deitei pra pegar a bola, assim, quando eu fui pegar o cara puxou, o Lauro. Sim. Laurinho puxou a bola e eu abracei o vazio e ele... meteu lá na área e deu o gol. E foi na frente dela. É aguentar depois. Ela vai ver ali, ela sabe do que eu tô falando. Depois voltando pra casa só aqui, né? Mas que essa semana vai ser esse lance aí pra lançar. O que é que M é essa, não sei o que. E eu nem virei, né? Eu só ouvi a voz e já vi quem era. Deixa quieto. Cheguei em casa, entramos no carro, né? Na hora de ir embora, tudo. Bem sudado. Daí eu... Tá, pode falar, eu sei que fui eu. Daí ela bem assim, né? Nem vamos levar. Aí já tava tudo certo, né? Porque, aí passa, né? Daí quando ela vai jogar o basquete, né? Aí a gente tem meu pequeno lá, que é um terror, né? Hoje ele tá um pouquinho maior, então ele já meio que corre a quadra lá por cima nas arquibancadas, mas antes ele era menor, né? Aí ela, agora... Na época até dando de mamar às vezes, né? Ela tinha os jogos da Sojipa de Porto Alegre, né? Então a gente descia por isso que eu jogava o sábado é meu e o domingo era dela. Então agora, daqui uns dias, ela desce pra Porto Alegre jogar de novo, né? Daí quando eu acompanho, eu levo meu pequeno e só se preocupa com o jogo lá. Ela joga aqui de armadora? Ela é alta, ela é maior que eu, ela tem 1,80. Ela volta, conforme o time que ela participa, se tem uma pivô, ela faz uma número 4 ali, uma número 3. Sim. Mas quando não tem o fato dela ser alta, daí ela faz a pivô, né? Se for ver, tipo, querendo dar uma proporção pro basquete feminino, é bem mais baixa, né? Sim. O time dela de Porto Alegre lá, que tem as outras meninas lá, elas têm mais 2 pivôs, daí ela faz o balanço pela número 3, número 4 ali. Daí pra ela fica até melhor. Sim. Que eu acompanhava bem
boa, assim, na época ainda lá, só na Band, lá o Jordan, lá Sim. quem mais que tinha lá, o Barkley, aquela turma do Intim lá, né? Sim. E sempre gostei, mas eu sabia que era ponto de 2, ponto de 3. O básico, né? O básico. Saber o básico ali, né? É. Aí depois que a gente se conheceu, que isso... hoje ela é meu segundo relacionamento, né? Então eu tenho 2 filhos, um de 22, que é o Gustavo, que é personal, mora em Florianópolis. E eu tenho um de 17, que mora em Garopaba, que é do meu primeiro relacionamento. Os 2 moram em Santa Catarina. Da praia. Foram pra lá agora na virada de ano. E daí com ela a gente tem 2, né? Que é a Sofia de 10 e o Mas Tobias. tá quase que é estagiário, então. Tá É, estagiário, Quase né? um time, né? Quase um time, né? Quase o timezinho. Então- de futsal já. Se juntar com o pai, vai, né? Mas é um time Já bom fechou ali, o né? timezinho ali. E vai uma... Isso. E ela Ganhar um já campeonatinho, é da educação física toda, né? Então ela é professora de educação física no município, hoje trabalha na secretaria. Então daí quando a gente começou, que eu comecei a acompanhar ela no esporte, daí ela foi me mostrando, ó, isso aqui. Hoje eu assisto basquete com ela. Já entende tudo. Não, já sou comentarista. É igual aqui. Isso aí não foi Aqui falta. direto, tipo, sabe, quando tem alguma dúvida, alguma coisa assim, tipo, que ele não manja muito das partes, tipo, fora da quadra, sabe? Isso. Direto, daí ele vê, ô, tu acha aquilo, não sei o quê. E ela como você o vem fato perguntar, não, né? ela é do Sim. basquete, mas Sim. como o fato dela ser professora e tudo, então ela trabalha com todos os esportes. tem o Então ela fundamento de corneta todos. e ela entende o pior de tudo, que daí ela sabe o que ela tá falando, né? Sim. Esse é o pior. Quando vem uma pessoa te cornetear e não sabe o que tá falando, então existe um só que daí o problema é quando ela vem e Toca na ferida. ela só chega e diz, ali, ó. E aí tu tem que ficar quieto, né? Então tá, beleza. E daí eu no basquete, Só abaixa a orelha, né? a gente assiste muitos jogos, né? Tanto de basquete quanto de futebol. Tem um cara E que aí tá eu chorando tô- hoje. Mas vai, agora é dentro. Não, E aí no agora futebol depois- acontece lá tal situação, eu tô acompanhando ali, aí eu faço um comentário, diz, sei lá, esse sistema de 3 não tá dando certo, cara. Se botar lá o Pedro, lá, o Paulo, ajustar o meio de campo ali, é capaz do time render, seja lá qual for o jogo que eu tô assistindo. Aí, por várias e várias vezes, entra lá o Pedrinho, tinha o Muricy, que era comentarista. O treinador lá tinha que mexer no time e parar com esse negócio de 3, botar fulano pra ajustar o time. Aí ela me olha assim. Aí tá, nós estamos assistindo basquete. Ela começa. Mas o Curry, ele arremessa pra caralho, mas os caras não fazem uma proteção pra ele. Sim. Sim. Que esse como é que é lá? O Draymond Green, né? O cara ele protege, mas ele tem a galinha dos ovos de ouro dele ali. O que tem que fazer? Pega a bola, dá pro cara e sai correndo pra fazer o... Como é que chama o... Box out. O corta-luz. Corta-luz. O corta-luz, por Bloqueio, quê? Porque o Curry vai fazer um movimento pra arremessar, certo? Sim. Daqui a pouco vem lá o Giovannone, o Zé Boquinha lá, fala mesmo. Bruno. E aí é minha vez, né, de olhar pra ela assim, né? Daí espera, vamos montar um podcast. não, nem podcast, eu disse só uma rede só de comentário de basquete, futebol, vão ganhar dinheiro dela. Só aí, ó, já dá pra dar um... Já dá uma conversada, né? olha aí, né? Opa. Então só, desculpa alongar um pouquinho, Não, só tá pra bom. falar um pouquinho livre. daquela que manda lá em casa. Lá, né? Tá certo. Então, Então deixa Então o tá. like, se inscreve, Obrigado, segue o Vaca galera. lá, @Claudir Vacaria, segue a Comenta gente ali. também. Segue a gente no Instagram também, @Variação Tática, comenta e confere os reels lá, que fica show de bola. Valeu, tamo junto. Valeu, E obrigado. veja a pizza lá. Valeu, um abraço. Feito. Feito. Valeu, Vaca. Obrigadão aí por ter vindo. Obrigado pelo convite. Desculpa Satisfação, né? as piadas Show de aí. bola.